quão longe eu consigo ir em um ano inteirinho de Stardew Valley. Oi, daqui, tudo bem daí? Aqui é a Lux e hoje eu estou começando meu mundo eterno na Stardew. Eu escolhi a Fazenda da Floresta pela facilidade de obter madeiras de lei, também porque não vou focar em cultivo, que é uma das minhas coisas favoritas nesse jogo. Estou com alguns mods para facilitar a vida, como o Info Mod e o Lookup Everything, já que eu usaria o wiki de qualquer jeito. Eu tenho alguns objetivos. Eu quero ganhar 1 milhão de ouros até o final desse ano, terminar o centro comunitário, o nível 10 em todas as habilidades, pelo menos um nível de maestria, conseguir namorar com um dos NPCs casáveis, liberar o acesso aos esgotos e ter um de cada animal. Eu tô bem confiante. Depois de dar uma limpada no meu terreno, plantar as minhas xeríveas, criar um baú para guardar as minhas coisinhas, eu saí andando pela vila. Eu comecei lá pelas montanhas e encontrei o meu primeiro livro perdido às 11h40. Já passei dando oi pro pessoal. Eu não consegui seguir o meu plano, que era cumprimentar todo mundo no Festival do Ovo. Fiquei ansiosa e saí já dando esse rolezinho pela cidade também para tentar coletar alguns coletáveis. Passei ali pelo Pierre, cumprimentei todo mundo. Nesse ponto eu ainda não sei com quem que eu vou casar. Passei na casa do prefeito, ele não tava. Quando a gente precisa dele, ele nunca tá. Encontrei a Evelyn, a minha NPC favorita dessa cidade, nossa querida vovó, e dei oi pra ela. E continuei dando salve pra todo mundo da vila. Eu saí revirando o lixo de todo mundo. Só porque sim, né? Desci lá na praia e às 16h10 eu upei o meu primeiro nível de coleta. Passei pelo prefeito. E aí, prefeito? Seu ladrão, eu sei que você tá fazendo com o dinheiro do povo, hein? Eu fui ver se o Willy tava na casa dele, mas não encontrei ele por lá. Encontrei a Hayley enquanto eu tava indo pra casa da Marnie, porque no meu desejo eu queria fazer amizade com o Shane e conseguir galinhas azuis antes, né, do primeiro ano terminar. Mas é uma coisa que eu não consegui, nem coloquei nos objetivos aqui porque eu não cheguei nem perto, mas passou pela minha cabeça, sabe? Mas eu não tive condições de continuar com esse objetivo. Então, assim, se pudermos colocar um objetivo lá que já tá falhado, e não que eu vá conseguir todos os outros, né? Você vai ter que assistir até o final do vídeo pra descobrir. Eu voltei pra casa, comi tudo que eu coletei e gastei toda a energia limpando meu terreno. Guardei meus itens que eu consegui durante o dia. Plantei todas as sementes que eu encontrei, reorganizei minha casa e fui pra cama. Caminha. Primeiro dia completado com coleta nível 1. E o segundo dia começou aqui na Fazenda Perfeição e eu reguei minhas plantas, peguei madeira para um baú, fui ler a carta do nosso pescador favorito para poder pegar a vara dele. Vamos lá na praia, meus amigos. Que isso, a primeira missão é pegar enguia. Como que pega enguia com a vara velha do Willy? Não tem como. Tchau. Mas, como eu não queria ser completamente grossa, eu fiquei pescando com ele até as 9, né? O horário que ele iria começar a trabalhar. E assim que ele foi para a loja, eu subi as montanhas. Cumprimentei o Alex no caminho e comecei o dia de pescaria. E é aquilo, né? No começo não tem como fugir da pescaria. Ao meio-dia, eu upei o primeiro nível de pesca. Encontrei carvão. Encontrei cobre, o que é legal porque o cliente vai me trazer a receita da fornalha amanhã. Subi de nível às 4h30 novamente. Eu encontrei ferro, dei oi pro Sebastião e voltei para pescar. Pesquei até ficar muito tarde, fiquei consumindo os peixes mais baratos, peguei todas as coisas, voltei para minha casa e coloquei todos os peixes na caixa de envio. E fui pra cama. Nessa noite eu upei pesca nível 1 e pesca nível 2 e ganhei o total de 1.829 com os peixinhos pescados. Mais um dia aqui na Fazenda Perfeição, eu recebi a visita do cliente. Com a receita da fornalha eu vi que eu não tinha cobre nenhum, então eu decidi passar meu dia pescando. Às 9h40 desci no cliente e abri um geodo. Doei alguns artefatos no museu. Peguei a missão, completei a missão. Comprei uma vara de fibra de vidro, completei 100 iscas e voltei correndinho para as montanhas para pescar. Afinal, um dia de chuva a gente tem que aproveitar. Ao 12h50 eu percebi que não era lá que eu tinha que pescar hoje.
Porque simplesmente eu não consigo pegar nenhum peixe valioso ainda pelo meu nível de pesca. Então desci correndo pra cidade. Porque até as 2 ou as 4, não me lembro, tem bagre aqui no rio. Às 3 horas eu consegui a conquista do Rei Pescador. Como todos imaginaram, eu infelizmente não consegui pegar o bagre, mas às 7 horas lá na praia, enquanto eu tentava pegar a enguia, eu consegui pescar uma semente antiga. Às 9h30, um boneco antigo. E às 10 horas, finalmente, eu consegui pescar a enguia. Então eu fui correndo entregar pro Gus para conseguir completar aquela missão super difícil que ele já me entregou logo de primeira. Recebi a recompensa e voltei para casa. Guardei tudo no baú, voltei correndo pra praia pra pegar todos os peixes que eu deixei no pier e voltei para casa. Gastei o restinho da minha energia cortando árvores, desmaiei. E nessa noite eu consegui upar a pesca nível 3 e a pesca nível 4. Quarto dia, mais uma chance de brilhar. E eu recebi uma mensagem da Robin, falando que ela pode me construir coisas. Recebi também o Willy me mandando uma mensagem sobre as novas varas que ele possui. O Camundongo me mandou uma mensagem sobre a loja dele. E o Harvey me avisou que ele cobrou R$65 para me salvar na frente da minha própria casa. Me deixasse aqui, cara. Não faz nenhum sentido. Reguei minhas plantas. Peguei tudo que eu poderia levar para o museu. Cortei mais algumas árvores, porque não tenho, né? Não tenho escolha, a não ser cortar árvores. Mas eu vou parar de deixar essas time-lapses para o vídeo não ficar tão repetitivo. Às 8h10 eu consegui subir o nível de coleta. Passei no museu para deixar todos os artefatos que eu tinha encontrado. No Gus, para ver quanto que valia o cobre dele, para ver se eu tinha dinheiro para comprar. Eu saí de lá triste, pensando o quanto eu sou pobre. Voltei para minha fazenda e plantei todas as sementes que o Gunter me deu lá no museu. Guardei tudo no baú. Fui para as montanhas pescar. Às 6 horas, eu consegui subir para o nível 5 de pesca. Às 10h50, eu consegui a conquista grande pesca. E às 11h40, eu peguei todos os peixes que eu consegui e voltei para minha casa. Chegando lá, eu fiz um novo baú, onde eu guardei apenas os peixes. E fui pra cama, e nessa noite eu consegui os níveis 2 de coleta e o nível 5 de pesca, onde eu escolhi a profissão de pescador. Os peixes valem 25% a mais. E no quinto dia eu recebi o gatinho, o qual eu nomeei Garfield porque ele é laranja e eu não consegui pensar em nenhum outro nome. Colhi todas as minhas chirives chegando ao nível 1 de cultivo. Reguei também as plantas antes de pegar madeira e passar lá pela cidade, onde eu pulei a cena do centro comunitário, li a placa dos Junimos para amanhã o feiticeiro me chamar para me ensinar a língua dos Junimos e fui para as minas, onde eu criei um baú, coloquei todas as comidas e comecei a descer. Hoje é um dia de muito, muito azar, então demorou muito para eu encontrar todas as escadas. Mas eu vou deixar a time-lapse aí para vocês verem como foi esse primeiro dia. Eu não quis desistir. Então, às 2h40 eu cheguei no nível 5. Eu tentei coletar o máximo de cobre possível, porque eu queria fazer a fornalha e também ter barras para upar minhas primeiras armas. Nesse horário eu já estava um pouco mais confiante, porque foi bem menos tempo, né, que eu consegui chegar no nível 10, que eu cheguei às 7h50. Eu voltei pro nível 0 para esvaziar minha mochila. Voltei pro nível 10, peguei a botinha que eles me dão e continuei tentando chegar no nível 15. Como eu disse, o dia era de muito azar, então não importava. Teve fase, a última fase mesmo, eu cavei até a 1h40 e eu não consegui encontrar. A 1h40 eu desisto e volto para a superfície. Pego tudo que eu consigo carregar e decido desmaiar por ali mesmo, já que como eu upei várias habilidades, eu não vou ter nenhuma penalidade. Essa noite eu consegui o cultivo nível 1, mineração nível 1 e combate nível 1.
E hoje a gente recebe a carta do feiticeiro pedindo pra gente passar na casa dele. O Marlon da guild também me passou a missão de matar 10 gosmas pra poder entrar na guild. Eu fiz a minha primeira fornalha e enquanto eu derreti os meus cobres pra upar o meu machado, eu fui limpando a minha fazenda. As sementes mistas que eu consegui eu plantei, eu fiz um espantalho pra completar a missão. Eu também juntei todos os meus peixes, porque eu precisaria de dinheiro para upar o meu machado. Passei no ilha e vendi tudo. Levei 300 madeiras para abrir a pontinha. Eu queria fazer isso já no primeiro sábado e eu consegui. E logo em seguida eu passei no Clint para deixar a minha ferramenta. Na volta eu passei no Pierre e também peguei a segunda tier de mochila. E passei na casa do feiticeiro para tomar aquele chá estranho que ele me oferece. Eu não sei se eu devia ter aceitado. Mas no fim, apareceu uma magia da floresta nos meus conhecimentos e eu fiquei feliz. Voltei coletando tudo que eu podia. E às 4h30 eu subi o nível de coleta. Depois eu voltei para casa, deixei tudo que eu coletei e peguei tudo que eu poderia trazer para o centro comunitário, fiz as doações que eu precisava. Consegui abrir mais 2 salas e não completei mais nenhum outro conjunto. Disso eu voltei coletando pela cidade. Nessa noite eu completei a coleta nível 3 e eu ganhei 2.383 hoje. E o primeiro domingo começa, eu peguei a receita de refogado. Reguei todas as minhas plantinhas e passei no PR para pegar todas as plantações que eu precisaria para o centro comunitário. Também levei alguns geodos. Então, eu já passei no cliente para abrir cada um deles e doar ali no museu para completar e ter acesso aos esgotos, né? Eu tô tentando fazer uma organização por cores. Passei e deixei o presente de aniversário pro prefeito, esse idiota, mas tudo bem. Plantei minhas coisinhas e dei de noob e só saí. Esqueci de aguá-las e fui para as minas. Nesse dia, apesar de ser um dia que os espíritos estavam neutros, eu não tive muita sorte com as escadas. Eu cheguei no nível 15 às 7h20 e desisti da mineração à 00:30 porque eu só alcancei o nível 18. Então eu voltei para casa para não ter penalidade de energia, já que eu também não tinha upado nenhuma habilidade. Quando eu saí da mina, eu organizei minhas coisas, fui para casa e quando eu cheguei lá eu tive a grata surpresa de ver que eu não tinha regado nada. 1h40, reguei o máximo que eu consegui e fui para cama. Na segunda-feira, obviamente, a primeira coisa que eu fiz para não cometer o erro novamente foi regar minhas plantações e já fui para as minas. E enquanto eu descia os níveis, sempre que eu completava um elevador, eu voltava, guardava minhas coisas, colocava mais cobre para derreter. Eu fui fazendo isso então a cada 5 níveis. Subia, derretia cobre e voltava. Ao 12h30 eu subi uma habilidade de combate. Hoje é um dia de sorte, então foi mais fácil de encontrar as escadas e quando eu encontrava eu já descia. Então às 3h30 eu cheguei no andar 20 e peguei a espada de aço, que não é tão melhor do que essa espada enferrujada horrível que o Marlon dá pra gente. Eu passei na guild, vendi essas 2 baratinhas e comprei uma de fêmur. Eu raramente faço isso, mas é que nesse save realmente não me veio nenhuma escadinha. Apesar de eu ter matado vários slimes com estrelinha e tudo mais. Mas enfim, voltei para as minas. E o dia foi bem mais fluido. E às 7h10 eu cheguei no andar 25. Completei uma matança de monstros às 9h40. E a 1h40 eu cheguei no andar 30. Eu peguei minhas coisas, tentei voltar pra casa, mas desmaiei no meio do caminho. Nessa noite eu upei o combate nível 2, mineração nível 2 e não tive nenhum ganho. O dia 9 foi mais um dia de chuva, então eu fiquei pescando na frente do Clint para completar uma missão, eu acho, enquanto ele não abria.
Assim que deu 9 horas, eu fui lá coletar o meu machado de cobre, abrir alguns geodos e deixar minha picareta para fazer o upgrade de cobre. Como faltou dinheiro para fazer o upgrade, eu fui no museu, doei as pedras novas e fui ali para a vila mesmo pescar bagre, porque é um dia de chuva, e em dia de chuva o melhor jeito de ganhar dinheiro é com bagre. Às 2h10 eu consegui o meu primeiro ovo de dinossauro. Isso é incrível, eu não consegui acreditar. Foi muito cedo. Eu pesquei uma fruta de semente antiga e um negócio de dinossauro. Espada nenhuma, mas eu não vou reclamar, entendeu? Eu comprei a minha espada de fêmur e tá tudo bem. Na volta eu passei no centro comunitário e doei mais alguns itens. Vendi tudo antes de voltar para a praia para pegar em guia para também doar no centro comunitário, como elas aparecem à noite, né? Peguei uma de primeira e já peguei uma segunda para fazer um lago lá em casa. Foi rápido. Já passei no bar, dei uma cerveja pro nosso alcoólatra favorito, que eu não deveria estar fazendo. Passei no museu doar em guia. Esqueci de deixar a brema, mas eu deixei guardadinho, separadinho. Vendi o resto das minhas coisas. Me preparei para o dia seguinte, onde eu iria para as minas e fui dormir. Nessa noite, o nível de pesca subiu para o nível 6 e eu ganhei um total de 2.761 ouros. E o dia 10 começou diferente. Com o meu upgrade de machado, eu consegui cortar as madeiras de lei da minha fazenda. E às 7h50 eu consegui o nível 6, o nível 4 de coleta. Às 10h50 eu passei no Clint, deixei minha picareta para fazer o upgrade também. Dei um presente para o Vincent lá no museu. E fiquei pescando pelos peixes de oceano para doar no centro comunitário. Às 2h10 eu encontrei um diamante, passei no centro comunitário. Fui para as montanhas. Pesquei até mais ou menos umas 6 da tarde. Passei na mina pegar tudo que eu poderia carregar para casa. Dei água pro Garfield, organizei o meu inventário. Coloquei tudo para vender e percebi que eu não tinha regado de novo minha plantação. Então fui fazer isso antes que eu desmaie no meio da rua. Deu tempo, então eu fui dormir e nessa noite eu consegui a coleta nível 4, como eu falei. E tudo que eu vendi me rendeu um total de 1.463 ouros. Tentando não errar, iniciei o dia regando minhas plantas, recebi aquela cartinha da Robin, porque ela perdeu o machado dela. Então a primeira coisa que fiz foi isso, buscar o machado dela. Eu pesquei até da hora da loja dela abrir. Fui para lá, comprei 2 caminhos e na esperança de construir um lago de peixes, eu levei os materiais, mas eu não tinha dinheiro. Então para não perder a viagem, eu mudei o lugar da minha casa, completei a missão do machado, decidi pescar até o final da noite ali pelas montanhas. Às 6 horas eu consegui o nível 7 de pesca. Então às 11h10 eu decidi voltar para casa passando pelo centro comunitário. Ativou a cena com o Linus, eu assisti para aumentar a amizade com ele. Fui para o centro comunitário, doei todos os itens que eu tinha disponíveis. Assim que eu cheguei em casa, eu organizei meu inventário, vendi tudo que eu podia e fui para a cama. Nessa noite, a gente conseguiu upar o nível 7 de pesca e os ganhos totais foram de 3.702. Uma dúzia de dias se passaram. Nesse dia, eu fiquei limpando a minha fazenda enquanto eu derretia ferro. Eu tinha 4 barras, eu queria aumentar o meu machado para ferro e ainda me faltava uma. Eu precisava chegar antes das 2 no cliente. Eu consegui, coloquei uma fornalha lá, fui comprar o ferro dele, eu sentei, cara, muito tansa. Mas deu certo, comprei o ferro, coloquei para derreter, passei no museu para doar um rubi. Eu tava com fome porque eu já tinha feito todos os cuidados da fazenda, então eu pesquei um pouquinho no rio ali. Mas às 3h20 eu decidi voltar porque eu fico com muito medo dele fechar. Ele fecha às 4, né? Então voltei correndo ali pro Clint. Ficou pronta às 4. Às 4 eu tirei da fornalha e já mandei o machado para fazer o upgrade. De lá eu fui pro centro comunitário, doei os itens que eu carreguei. Passei nas minas e comecei a descer. Entrei nas minas às 5h40. 10 da noite eu desisti. Era um dia de azar, então não valia a pena gastar meus itens, os que eu nem tinha, eu tinha comido tudo já, então eu voltei para casa e fui para cama. No dia 13, eu tive uma ótima notícia ao acordar, minhas plantações estavam prontas, então eu consegui o cultivo nível 2. Ah, meu pai me mandou 500 dinheiros, olha que lindo. Eu dei água pro Garfield, fiz carinho nele. E, como é Festival do Ovo,
E um dia de muito azar, eu decidi fazer mais sementes com tudo que eu coletei. Replantei, deu certinho ali no quadrado, foi muito satisfatório. Reguei tudinho. Vi que eu tinha ali 20 espaços, né, para plantar morangos. Então, eu já preparei esses 20 espaços enquanto eu consumia os itens que eu coletei hoje mesmo. Chegando no festival, eu comprei 20 sementinhas de morango, que vai ser o meu dinheiro esse mês. E me preparei para derrotar, massacrar todas as crianças dessa vila. E foi no Zoom que eu consegui o meu recorde em pegação de ovos nesse jogo. Foram 12 ovos nessa corrida. E o Linus, claro, me parabenizou pelos melhores ovos da cidade e me deu meu primeiro chapéu de palha, que eu recebi com muito grado. Já usei ele, queria me sentir da fazenda mesmo. Voltei para casa, plantei todos os morangos. Vendi um de cada item que eu coletei. Já tô pensando naquela missão de enviar todos os itens, né? E fui dormir. Essa noite eu consegui o cultivo nível 2 e ganhei pouco dinheiro, um pouquinho mais de 300 ouros. Hoje é dia 14 e eu percebi que eu não lembrei nenhum dia de passar na mercadora. Então de manhã eu passei no centro comunitário e deixei o couve-flor e desci para ver o que ela tinha para me vender hoje. Percebi que ela tinha alguns itens, eu já peguei uma tilápia e fiz os cálculos e vi que por 1.500 eu compraria mais 3 itens para o centro comunitário. Então eu corri lá no PR, vendi tudo que eu tinha em mãos, inclusive o presente da Hayley. Nessa hora eu já tinha passado na casa dela e ela não estava lá, então a culpa foi dela. Consegui os 1.500. Antes de voltar para falar com a mercadora, eu passei no cliente, peguei meu machado de aço, encontrei o novo presente da Hayley nos fundos do cliente, passei na casa da Hayley pela segunda vez e ela ainda estava no quarto dela. Fui para perto da casa da Marnie e ativo a cena com as crianças, mas eu agradeço muito a elas. Eu sei que o Gunter tem a chave dos esgotos. Consegui comprar tudo que eu queria, sobrou 15 míseros ouros para mim. E coletei tudo que eu podia dentro da floresta. Passei pelo vale coletando tudo que eu pude. Voltei para a fazenda e peguei alguns materiais e já completei o conjunto de construção. E não consegui completar mais nenhum outro conjunto, mas doei um cogumelo para os recursos exóticos, um cogumelo e uma avelã para os recursos de outono, o pêssego para o conjunto. Às 7h10 eu desci para a mina. E apesar de ser um dia de sorte, eu não fui muito longe. Eu consegui chegar no nível 35. Organizei os meus itens e voltei correndo para casa. Eu vendi tudo que eu não ia precisar, dei uma organizada pela minha fazenda e fui dormir. Nessa noite eu consegui upar mineração nível 3 e coleta nível 5. E eu escolhi a profissão coletor, onde eu quero o dobro de itens sempre que eu coletar alguma coisa. E eu finalizei o dia com uma venda bem pouquinha de 142 ouros. O dia 15 não teve muita emoção. Começou a temporada de amoras silvestres, mas eu não saí para coletar tanto. Aceitei uma missão da Maru, cuidei das minhas plantas e fui para as minas. Me preparei para descer, era um dia que os espíritos estavam um pouco felizes, então às 10h20 eu comecei no andar 35, meio-dia e 40 eu estava no nível 40, às 3h50 eu consegui descer para o nível 45 e às 11h30 eu cheguei no andar 50. Peguei todas as recompensas, tudo que eu tinha pegado na mina nesse dia e voltei para casa. Nesse dia eu fui dormir e pela primeira vez em todos os meus saves eu recebi a visita da fadinha. E ela deixou algumas plantações prontas para minha felicidade. Nessa noite eu consegui o combate nível 3. E tudo que eu vendi me rendeu um total de 55 ouros. Dia 16 começou, eu saí da minha cama. Dei uma mensagem do Pierre que eu não me importo muito. Aproveitei e coletei todos os morangos que aquela fada deixou pronto para mim. E consegui o cultivo nível 3 às 6h10. Coletei tudo que tinha ali por perto e comecei a limpar minha fazenda. Eu tô mostrando aqui como que já tá limpinha a fazenda, quase sem detrito. Coletei o restante das madeiras de lei, os troncos caídos e passei
no centro comunitário para doar todos os itens que eu tinha. Então eu consegui completar mais um conjunto na copa, o que me liberou ali o corredor. Eu doei mais alguns itens sem completar nenhum conjunto, tirando de geólogo, que eu já consegui deixar prontinho, e ganhei alguns geodos, liberando também a sala mais esperada desse ano, o nosso ônibus para o deserto. Às 8h30 eu cheguei nas montanhas e pesquei até da 00:30, voltei para casa, organizei todo o meu inventário, vendi tudo que eu podia e fui para a cama. Nessa noite, eu consegui o cultivo nível 3, liberando as abelhas, que eu achei que eu ia trabalhar mais com elas, mas não ocorreu. E ganhei um total de 1.584 ouros. O dia 17 se iniciou como normalmente. Eu cuidei de todas as minhas plantações. Passei no centro comunitário, passei no Clint para abrir alguns geodos e depois no Gunter para doar todos os artefatos novos que eu encontrei. Voltei no Clint e eu mandei a minha enxada para fazer o upgrade de cobre. Depois disso eu passei lá atrás de onde fica o mercador de livros e peguei um ticket de prêmio que fica escondido atrás daquela madeira de lei. Passei na casa do prefeito e peguei o meu primeiro prêmio desses tickets, que são 12 sementes de cenoura. E pesquei até o final do dia nas montanhas. 00:20, eu subi para o nível 8 de pesca, peguei tudo que eu podia e voltei para casa. Vendi tudo e fui para a cama. E como eu falei nessa noite, eu consegui o nível 8 de pesca e ganhei 2.302 ouros. O dia 18 se iniciou um pouco diferente, ou melhor, não iniciou não, eu cuidei da minha fazenda e fui para as minas. Às 9h50 eu já estava lá. E naquele mesmo esquema de a cada 5 níveis voltar, assim que eu completava um elevador, eu voltava e colocava mais barras para derreter. Às 11h20, eu subi o nível de mineração no andar 52. À 1h40, eu encontrei a escada para o andar 55. Eu cheguei no andar 60 e peguei a adaga de cristal. Organizei meu inventário, olhei para o meu baú e peguei as coisas para completar o conjunto dos carrinhos. Antes eu passei lá no Gus e aproveitei para dar o presente de aniversário para Pan. Então eu completei os carrinhos, os conjuntos dos carrinhos. A primeira sala completada do centro comunitário, dia 18 da primavera. Junimos fizeram festa, levaram uma estrela lá para cima que eu ignorei e eu fui para casa. Fiz carinho no Garfield. Essa noite os carrinhos foram consertados e eu consegui o nível 4 de mineração. E um total de 481 ouros. Recebi no começo do dia a mensagem que a minha enxada estava pronta. E como é um dia de chuva, eu vou poupar muita energia de regar esses campos. Passei na vendedora, ela não tinha nada de interessante para me vender. Então eu fui para Jodie e completei a missão que eu aceitei no início do dia, de levar um couve-flor para ela. Passei no PR e tentei vender as coisas que eu não ia precisar, para completar os 5.000 para mandar minha picareta para arrumar. Abri espaço doando uma água marinha no Gunter. Depois eu voltei lá porque eu abri um geodo e achei um capacete de anão, eu acho. E eu organizei por cor, porque, sei lá, eu quis. Utilizei os carrinhos pela primeira vez. Fui para as minas. Deixei uma time-lapse bem rapidinha, porque eu fiz só 5 níveis. E como foi um dia de sorte, foi bem rápido. Às 2h50 eu cheguei no andar 65. E eu voltei lá no Clint, antes dele fechar às 4, para mandar a picareta para fazer o upgrade para ferro. Fui na guild, vendi as minhas espadas antigas e fiquei com a espada de recompensa da matança de monstros que eu completei há alguns dias, que ela é rápida. Limpei minha fazenda até terminar minhas energias, plantei todas as sementes mistas que eu encontrei. Eu fui dormir. Nessa noite eu consegui a coleta nível 6 e um total de 414 ouros. No dia 20, o Demetrius apareceu na minha casa me perguntando que tipo de caverna eu queria. Eu escolhi a de cogumelos porque ela já vem com um desidratador que custa 10.000 e eu preciso dele. Eu consegui o nível 4 de cultivo enquanto eu coletava tudo que estava pronto. Fiz novas sementes mistas e plantei tudinho, cuidei, reguei. Fui lá na caverna para pegar o desidratador e já deixei ele fazendo a primeira compota de morangos, porque isso aqui vale muito.
Dei um presente pra Robin, um pro Demetrius, voltei pras minas. Como eu tava com a picareta arrumando, eu fiquei reiniciando o nível 50 e 61 pra tentar encontrar espíritos da poeira, mas não deu muito certo. Eu até cheguei a encontrar um dar infestado, mas às 8 eu saí das minas e passei na cidade. Dei um presente pro Sebastian, dei um presente pro Shane que tava de aniversário. E quando eu tava voltando pra casa ali pela casa da Marnie, ativou a cena com o Shane. Eu pulei. Depois eu coletei por toda a floresta, porque é sábado, né? De sábado as coisas se reiniciam. Deixei aí na telinha o meu avanço até aqui. Gastei até a última quilela da minha energia e fui dormir. Nessa noite eu consegui subir o cultivo nível 4, o combate nível 4, sem nenhum ganho. No dia 21, iniciei o dia aprendendo salada de rabanetes. Coletei minha primeira compota de morangos, isso vale muito dinheiro. Organizei todo o meu inventário. Passei na cidade para pegar minha picareta, que ficou pronta. Passei na vendedora e, além de eu não ter dinheiro, ela não tinha nada que me interessava. Depois eu fui no centro comunitário e doei um item de inverno. Passei no museu, deixei um pergaminho do anão e coletei todas as recompensas. Fui para as minas para pegar algumas barras e continuar derretendo. E aproveitei para tentar pescar o Chione. Não consegui nesse dia, foi um péssimo dia, inclusive. Voltei para casa, vendi tudo que eu consegui, que não foi muita coisa. Organizei ali meu inventário, fiz carinho no Garfield e fui dormir, claro. No dia 21, então, eu consegui 482 ouros. No dia 22, eu já fui lá no cliente, vendi algumas barras para completar 2.000 e deixei o meu recador para fazer o upgrade para cobre, que vai chover amanhã, então eu não preciso regar amanhã. E pesquei até o final da noite ali na praia. Como ontem e hoje foram dias de azar, não foi muito rentável fazer nada, descer na mina, nem pescar. Então, meia-noite e meia eu voltei para casa, vendi todos os peixes que eu não iria precisar e fui dormir. Nessa noite, eu consegui um total de 3.548 ouros. Dia 23, dia de chuva, meu regador ainda não ficou pronto. Eu recebi a mensagem do prefeito sobre a dança das flores amanhã. Fiz algumas coletas pela minha fazenda e consegui o nível 5 de cultivo. Pesquei amanhã e vendi os peixes no Willy. E depois pescando ali na vila, eu encontrei o Joias do Mar, que vai fazer eu encontrar ovas quando eu conseguir tesouros durante a pesca. À noite eu fui atrás do Clint, tirei um tronco grande, uma pedra grande e peguei um segredo numa lata de lixo dourada que tem ali, que é o buffet de lixo, que ele tem chance de me render itens de melhor qualidade nas latas de lixo dos vizinhos. Nessa noite eu também consegui fazer um pano com a máquina de reciclagem, coloquei para vender e fui dormir. Subi o cultivo nível 5 e escolhi a profissão que faz crescer 10% mais rápido as minhas plantações. E essa noite eu fiz um pouco mais de 7.600. No dia 24, eu comecei limpando toda a minha fazenda. Peguei todos os troncos, as madeiras de lei, fiz carinho no Garfield, cuidei da minha plantação e fui para a Dança das Flores. Lá eu comprei a receita do espantalho raro. Na realidade, eu comprei o espantalho raro e a receita do barril de flores. E como eu não tenho amizade com ninguém ainda, porque eu fiquei antissocial durante a primavera, eu assisti, chupando meu dedo, a dança no cantinho. No dia 25, o meu regador estava pronto, então eu já passei no cliente para buscar assim que ele abriu. Comprei a vara de irídio e pesquei o dia inteirinho. Por quê? Dia 25 bateu o desespero. Eu quero pegar o Lenda e eu possivelmente não vou conseguir. Meio-dia 20 eu consegui o nível 9 de pesca e agora eu preciso que chova. À 1h30 eu encontrei o catálogo de lixo, entreguei alguns itens no centro comunitário e completei um conjunto. Eu não tinha regado as coisas de manhã, eu reguei agora. Essa noite a gente teve a pesca nível 9 e rendeu 1.697 ouros. Na sexta-feira, dia 26, eu também cuidei das minhas plantas. Aceitei uma missão de pesca para ganhar um ticket.
Dei o presente de aniversário para o Pierre. Comprei algumas xeríveas, porque como eu não consegui fazer 5 xeríveas de ouro, eu comprei para plantar na estufa, se for necessário. E pesquei esse dia inteiro também, porque eu ainda estava na esperança que no dia 28 chovesse. Dia 27 eu sabia que não. Às 6h40 eu terminei a missão e entreguei ela para o Willy. Peguei minha recompensa na casa do prefeito. E pesquei até o final da noite. Essa noite, eu consegui 4.220 ouros e a conquista vaqueiro. Eu ganhei 50 mil no meu save. Então, eu tô terminando a primavera com 50 mil no meu bolsinho. Fiz todos os cuidados da fazenda e às 11h10 eu encontrei o chapéu de lixo bem na frente do Alex. Então, aproveitei e dei um bolo para ele, um para Hayley e um pro Sebastian. Por quê? Porque sim. Pesquei um madeirão lá na Floresta Secreta. Dei um presente de aniversário para a Emily. E fui dormir. Nessa noite, eu consegui o total de 3.384 ouros. No último dia de primavera, eu acordei para uma plantação prontíssima. E eu consegui o nível 7 de coleta. Mas eu deixei esse sonzinho muito satisfatório para vocês ouvirem comigo. Criei 2 jarras de conserva e já deixei alguns coletáveis processando ali. Dei um presente pro Linus. Comprei uma cereja e semente de alho e uma semente rara da Mercadora. Fiz uma limpa em todos os meus baús para vender, né? Para ter assim o último lucro da temporada. Ai, gatinho, bonitinho. Ela tá com ciúmes que eu tô falando com o computador, tadinha. À 1h30 eu fui dormir. Nessa noite eu consegui a coleta nível 7. E com tudo que eu vendi, eu consegui 11.754 ouros. Nessa primavera, eu não consegui completar nenhum objetivo. Eu não consegui pegar o peixe lendário da estação. E é isso, eu não consegui nenhum objetivo. Será que no verão isso muda? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho para saber quando vai sair o próximo vídeo. Eu tô de volta depois de uma primavera desesperada, com o último lucro na tela para vocês e iniciando o primeiro dia de verão aqui na Fazenda Perfeição. Começamos com um dia de muito azar e eu já comecei a fazer uns cheiroleusos, né? Na minha fazenda, eu já quero deixá-la bonitinha desde o começo, eu não quero me preocupar com isso o tempo todo depois, então eu vou tentar deixá-la nos conformes desde cedo. Passei no PR, peguei todas as sementes que eu vou precisar para o centro comunitário. Voltei para casa e preparei o meu terreno para receber todas as sementes. Como eu plantei muita coisa, hoje eu só fiz isso, eu só cuidei das minhas plantações. Então eu quero relembrar vocês de todos os objetivos desse ano. Eu não vou listar todos em voz, mas eu vou deixar aí na tela se você quiser pausar para ver. E eu tô em busca disso em um ano, mas obviamente que eu quero a perfeição. O que você acha? Você acha que eu vou conseguir? Meia-noite eu fui dormir depois de limpar a minha fazenda e terminar com a minha energia. O dia 2 se iniciou, eu reguei todas as minhas plantações. Todos os dias eu cuido do meu gato, tá? E eu fui para as minas bem cedo. Lá eu reabasteci os meus covos e continuei coletando pela cidade com o intuito de completar o conjunto de verão. Eu pesquei um pouco e consegui a conquista Velho Marinheiro quando eu pesquei um dourado.
Na volta, eu passei no centro comunitário para doar tudo que eu já tinha conseguido, completando o conjunto de recursos de verão. Em casa eu vendi um de cada item e fui pro mar. Eu estava tentando pegar peixe carmim, mas ele me deu vários olé, não consegui, voltei para casa. E essa noite a gente ouviu um barulho muito alto. O que será que aconteceu? Foi um terremoto. Tive os ganhos de 382 essa noite. O dia 31 iniciou com muita chuva. Eu já cumprimentei o Garfield. Vi que amanhã ainda vai estar chovendo. O prefeito perdeu os shorts dele e pediu para eu encontrá-los discretamente. Onde será que ele deixou, hein? Eu subi nas minas, tirei os povos de lá de cima, passei para deixar o meu irrigador para fazer o upgrade, já que amanhã também vai chover. E fui pro mar de novo para tentar pegar o peixe carmim, porque eu já não peguei o lenda. Eu tenho que pegar o peixe carmim, né? Esse foi o meu primeiro encontro com ele. E eu só posso dizer que parece fácil, mas não é. Foi difícil. Eu estava suando frio nessa hora. E parecia que eu ia conseguir. E do nada ele fugiu. Ele apareceu logo em seguida. Ele nem me deu chance de descansar. Ele fisgou pra esfregar na minha cara que eu não ia conseguir pegar ele. Reparem, fugiu de novo. Lembrei que eu levei os covos pra colocar lá. E consegui mais uma chance com ele um pouco mais tarde. E fiquei nessa luta, parecendo o tempo todo que eu ia perder. Mas dessa vez eu consegui pescar um dos peixes lendários, o peixe carmim. Meu coração tá ofegante aqui de narrar isso pra vocês. Eu passei coletando e fui voltando pra casa às 7 da noite, né? Entreguei mais alguns peixinhos no centro comunitário, completei mais um conjunto. Plantei algumas árvores pela minha fazenda, porque eu tô precisando de madeira. E fui pra cama à meia-noite. Essa noite eu consegui a pesca nível 10. A primeira maestria em pesca. Era pra ter conseguido na primavera, não foi possível, mas eu consegui agora no dia 4. Muito bom, eu tô feliz com isso. Eu peguei o boneco antigo pra dar de presente pra Jess, que tá de aniversário. Fiz alguns para-raios e já coloquei ali porque era uma tempestade com trovões. E fui pras minas. Comecei no nível 65 às 11h10. A 1h10 eu upei a mineração. Cheguei nos níveis 70 às 4h50. No nível 75 às 7 da noite. Encontrei um poder no andar 78 e às 10h40 eu cheguei no nível 80. E a 1h10 eu desisti das minas no nível 82, então eu voltei para casa e desmaiei na porta. Não consegui caminhar nem me arrastar. Nessa noite eu consegui a mineração nível 5, eu escolhi a profissão de geólogo e ganhei 296 ouros. Amanhecendo na sexta-feira, eu vi que a mercadoria está na cidade, então eu quero lembrar de lá. O Harvey cobrou 149 euros, gente, para me empurrar da minha garagem para minha casa. É um absurdo. A caminho das minas, eu derrubei bastante árvores e encontrei aquele poder que tem 5% de chance da árvore me derrubar o dobro de madeiras. Às 9 horas, eu encontrei uma espada que eu nunca tinha encontrado em nenhum save. Já mostro um instante. Tô matando um slime. Eu só vi agora, olha. Espada sagrada. E eu achei ela muito bonita, então eu decidi usar porque ela mata múmia sem precisar explodir. Eu dei uma passada na loja do Clint para pegar o meu regador. Eu passei no museu e doei mais um pergaminho. Dei um presente para Caroline. A vendedora estava vendendo 2 romãs, 5 na verdade. Eu precisava de 2, então eu fui no Pierre,
Vendi alguns itens, voltei lá e comprei 2 romãs. Em casa eu vendi todos os meus peixes porque eu consegui o nível 10, né, de pesca, aumentando em 50% o valor deles e ganhei 9.533 ouros. No dia 6 do verão, era um dia de azar, então eu cuidei de todas as minhas plantações. Fui na Robin para construir o meu primeiro lago, que eu vou colocar o meu peixe carmim, e desci para as minas para farmar cobre. Às 3h30 eu consegui todos os cobres que o cliente precisava, então a partir desse horário eu comecei a farmar ferro, resetando o nível 50. À noite voltei para casa, levei minhas fornalhas embora para continuar derretendo os ferros para melhorar minhas ferramentas. Essa noite eu consegui o combate nível 5, escolhi o guerreiro que aumenta em 10% o meu dano. E foi poucos ganhos, 132 ouros. No dia 7, eu aprendi peixe assado com a rainha do molho. Amanhã vai chover de novo. Eu quase consegui o nível 6 de cultivo, foi bem perto. Fui na vendedora, ela tinha um broto de chá que eu peguei. E peguei também um arroz daquele de pesca e uma semente rara. 10h30 eu cheguei no nível 90 e peguei a espada de recompensa. No andar 94 eu desisti e acabei desmaiando na saída da mina. Nessa noite, eu consegui a mineração nível 6, liberando a bomba e o lucro de 209 ouros. Na segunda, dia 8, o dia iniciou chuvoso, com uma cobrança de 554 ouros do Harvey, aquele filho da mãe. Coloquei o peixe carmim no lago, que ficou pronto. Fiz mais alguns para-raios e fui para as minas para continuar descendo. Eu quero muito chegar no andar 120 para eu poder abrir o deserto e buscar os meus irídeos. O andar 91 era de cogumelos, o que é muito bom porque eu vou ganhar algum dinheiro com isso. Ao meio-dia e 50 eu cheguei no andar 95. Às 9h40 eu cheguei no andar 100. Voltei para a cidade e dei um presente de aniversário para o Gus e fui para casa para dormir. Essa noite eu consegui o cultivo nível 6, liberando o aspersor de qualidade, o que vai facilitar muito minha vida. Eu estou me preparando para isso. E consegui um lucro total de 15.900 ouros. Eu vendi sem querer as minhas barras de ferro e os meus minérios de ouro e os meus carvões. Então, no dia 9, eu iniciei o dia com muita raiva, porque eu ia ter que coletar tudo aquilo de novo. Entendeu? Era para eu já ter todos os aspersores praticamente, eu fui lá e vendi sem querer. Mas tudo bem, eu voltei para as minas e às 11h50 eu peguei a minha primeira fruta estrela. E comecei a descer. A minha mente ficou cheia de pensamentos sobre esvritos, porque eu errei e nem percebi, só percebi na run. A 1h30 eu consegui um nível de combate e no mesmo andar o nível de mineração. Às 11 da noite eu cheguei no andar 110, voltei para casa. E essa noite eu consegui, como eu disse, o combate nível 6, liberando a prensa de gosmas e a mineração nível 7. E os ganhos foram de 942 ouros. No dia 38, né, que seria o dia 10, eu esqueci de gravar. E nesse dia eu consegui chegar no andar 120 das minas. E para completar, eu desmaiei ontem. E o Harvey me cobrou 1.000 ouros para me trazer para casa. Eu não sei o que esse cara quer de mim, sabe? Eu acho que ele acha que eu sou rica. Mas tudo bem. Eu cuidei de manhã cedo das minhas plantações. Pesquei um segredo lá no spa. Aproveitei para pegar um esturjão para levar no luau.
pedi para o prefeito e o senador comerem, né? Ele elogiou bastante e todo mundo ficou um pouco mais amigo de mim, da minha querida pessoa. Voltei para casa com 17 mil, porque perdi R$ 1.000 pro médico da cidade fora o que me levaram e ganhei 1.200 dinheiros. No dia 12, eu vi que amanhã vai chover de novo. Eu recebi algumas receitas pelo correio. Eu passei lá na vendedora e comprei todas as bombas que ela estava vendendo e uma flor de açafrão. Fui pra praia, coletei tudo porque tava com aquele dia que os corais vêm pra praia. Falei, vou vir os próximos 2 dias, né, pra coletar o máximo que eu pudesse. Eu esqueci, só fui no primeiro dia mesmo, mas a gente desconsidera. Passei no centro comunitário e doei alguns itens para os conjuntos. E fiquei reiniciando o nível 50 para conseguir mais ferro. E essa noite eu ganhei 2.186 ouros. Olha só, dia 13 tá me avisando que amanhã vai ter um fenômeno estranho, a chuva verde. Então, como eu não precisei cuidar das minhas plantações hoje, eu já fui para a cidade dar um presente pro Alex, levei um melão no centro comunitário e fiquei farmando cobre nas minas e depois, às 10 da noite, eu comecei a farmar ouro. O Mi-20 eu já estava na minha caminha e eu consegui o combate nível 7, liberando algumas receitas, e a mineração nível 8. E os melões que cresceram hoje me renderam 343 ouros. Cheguei na metade do mês com a chuva verde, eu já dei oi pro Garfield. A TV tava com uma mensagem estranha, então eu continuei derretendo ali as minhas pedras, né? Fiz mais uma fornalha para completar 5. Aceitei a missão da Pan, ela quer uma palha. E o Gus me avisou que se eu precisar ficar escondida lá no restaurante dele, eu sou bem-vinda. Upei o nível 7 de cultivo, às 7h30 da manhã. Replantei algumas coisas e como o musgo é um pouco difícil de conseguir aqui, eu saí e vou deixar inclusive Esqueci como fala, né, gente? Às 2 horas eu consegui um nível de coleta. Eu vou deixar aceleradinho aí todo o processo, porque só acontece uma vez no ano. E eu cortei bastante as coisas repetitivas e ela me rendeu muito musgo, muita semente mista, muita samambaia, fibra. Foi muito bom mesmo. E eu aproveitei bastante. Eu já fui ali por baixo que tem mais espaço, né? E que gera mais esses arbustos só de musgo. E 1h40 eu voltei pra minha cama. Upei o cultivo 7, a coleta nível 8, como eu falei, passou bem rapidinho aí. No dia 15 continua chovendo, eu continuo sem precisar regar tudo, o que é ótimo. E eu coloco uma enguia no lago novo que a Robin deixou pronto pra mim. Obrigada, Robin. Coletei ali alguns milhos e pimentas que ficaram prontos. Derrubei algumas madeiras, né? Porque como a chuva verde aconteceu, ela cresce as mudas. Então eu fui derrubar todas as madeiras que cresceram fora do lugar. Coloquei algumas torneirinhas em algumas variedades de árvore ali da minha fazenda. Consegui fazer mais alguns aspersores. Completei o conjunto de primavera e ganhei mais um aspersor. Coloquei algumas tochas que deu para fazer até agora para iluminar o meu jardim. E no dia 15 eu consegui 6.287 ouros. Dia 16 teve mais algumas colheitas. É muito satisfatório ver isso tudo acontecendo. Eu replantei alguns cafés e cortei algumas árvores ali da frente. Fui no PR, comprei muitos melões, comprei o upgrade de mochila para 36 slots e replantei os melões.
Fiz até um espacinho ali do lado do rio para caber mais um pouco, porque comprei além do que precisava. Deixei a minha picareta para ficar dourada. Opa! Deixei o meu machado para ficar dourado lá no Clint. E abri alguns geodos. Depois eu passei no museu e fiz as doações, né? E a partir das 2 horas eu fui coletar ferro e matar espíritos da poeira na mina. Hoje eu estou com 180 de 500 espíritos da poeira caçados, né? E vendi algumas espadas ali pro Marlon também. A partir de agora eu decidi que eu não vou mais vender diariamente os meus itens. No dia 17 começou, eu aprendi a fazer panqueca, dei o presente pro Alex não, pro Sam que tava de aniversário, e fui para as minas para pegar os peixes especializados, né? Eu consegui a enguia de lava, eu consegui pescar o peixe fantasma, depois o peixe pedra e por último o chione. Eu voltei para casa, fiz um anel de pedra luminosa porque eu não aguentava mais andar no escuro à noite. Deixei mais algumas barras derretendo. Falei que não ia mais vender as coisas, mas vendi muitas coisas nesse dia, sim. Em algum momento eu vou parar de vender, vou vender só aos domingos. Esse dia eu consegui 15.321 ouros. Quinta-feira, dia 18, eu reguei os meus melões. Li alguns cafés, fiz 10 troncos de cogumelo. Passei no cliente para pegar o meu machado que ficou pronto. Pesquei 2 esturjões ali na montanha. Um pro museu e um para um lago. Fui na praia coletar. Consegui um boneco estranho. Quem joga esse jogo sabe quanto é difícil. Passei no Ilha vender algumas dessas coisas. E comprei o defumador de peixes. Lá em casa eu derrubei todas aquelas árvores que eu plantei. E tentei fazer um layout que ficou durante um bom tempo ali de cogumelos. E fui dormir. A partir de quinta-feira que eu não vendi mais. Na sexta, dia 19, eu comprei um ovo de pato da vendedora. Dei um morango de presente pro Demetrius e pesquei um pouco na praia para conseguir um baiacu pro centro comunitário. À tarde, eu comecei uma farm de madeira lá no trem e passei no spa para encher a minha energia. Voltei para casa e cuidei mais um pouco da minha fazenda. E fiz um baú rosa ali para colocar tudo que eu venderia aos domingos agora. Dei boa noite pro Garfield e fui dormir. No sábado, eu fiz todas as coletas que eu precisava fazer, subi o nível de cultivo para 8. Recebi algumas cartas, inclusive o Demetrius me pediu um melão fresco. Eu fui direto para a praia, aceitei uma missão de pegar baiacus e fiquei tentando fazer isso o dia inteiro. Praticamente o dia inteiro, né? À tarde eu voltei pelo museu e consegui um espantalho raro de recompensa. Eu vi no calendário que estava tendo o Festival da Truta, que me avisaram de manhã, mas eu esqueci. Então eu voltei para casa, deixei tudo arrumadinho e voltei ali para frente da casa da Marne porque esse festival dá alguns prêmios bem legais e eu quero aproveitar. Aí eu fiz uma máquina de iscas e assim que eu pesquei as primeiras trutas eu já fiz iscas de truta arco-íris ali para ter maior chance. E à meia-noite e 40 eu troquei muitos
tickets por recompensas. Usei o teletransporte até em casa e fui dormir. Essa noite consegui o cultivo nível 8, liberando finalmente o barril. E no dia 21, mais um dia de chuva. Eu dou um bom dia para o Garfield e aprendi um rossomaki, a receita hoje que estava na TV. Fui para a praia para continuar pescando. Eu consegui um polvo de tarde e logo após eu fui para a competição das trutas arco-íris. Às 10h10 eu peguei todas as recompensas que eu podia e voltei para minha casa. Organizei todo o meu inventário para fazer a venda semanal. E eu confesso que eu tava com bastante item que eu sabia que ia demorar demais para eu processar, né? Então eu já vendi tudo. Organizei meu inventário para o dia seguinte e fui dormir. Nesse domingo, eu consegui um total de 29.886 ouros. A última segunda-feira começou, eu decidi fazer um cantinho que futuramente vai receber uma cabana para as minhas máquinas. Então eu movi os lagos de lugar e mandei a Robin construir o terceiro. Completei uma missão da Maru, ela tinha me pedido um café de jardim e fui para as minas para minerar ferro e tentar matar espíritos da poeira. Antes de voltar para casa, eu passei no Marlon para vender umas botinhas e vi que não tinha sido um dia muito rentável. De 180 eu tinha matado 211 espíritos da poeira. Essa noite eu fiquei sabendo que o Sr. Key agora vai deixar caixas misteriosas aparecerem para mim. Eu tô muito interessada, viu? Em recebê-las. Terça-feira de muito azar. Eu reorganizei as minhas máquinas. Eu passei no centro comunitário para doar alguns itens. Eu consegui completar o conjunto de recursos exóticos, eu consegui completar. E comprei alguns bundles do conjunto do deserto. E eu passei o resto da noite nas minas, farmando ferro e carvão. Meia-noite e meia eu voltei para minha casa, coloquei coisinhas para derreter nas fornalhas e fui para a caminha. No dia 24, era um dia de muita sorte, aniversário do Will, então eu já dei um presentinho para ele. Vendi tudo que eu coletei e passei para deixar o esturjão para finalmente completar o conjunto do lago. Antes de entrar nas minas, eu fiz algumas torneirinhas e coloquei nas árvores ali perto e fui ficar reiniciando os níveis para conseguir ferro e matar espíritos da poeira. O nível 62 ele tava infestado, então eu fiquei reiniciando bastante o nível 60. Às 1h30 eu voltei para casa. E no dia 25 eu vi que ia chover o dia seguinte. Eu também percebi que os meus cogumelos estão prontos ali no canto. O Jorge me pediu pimenta para o joelho ruim dele. Eu peguei as minhas fornalhas e levei para as minas, já que eu vou continuar o dia resetando aqui para conseguir muito ouro. À 00h40 eu fui para casa, levei algumas das minhas fornalhas. Mentira, antes de ir para casa eu passei no Marlon e peguei o poder para entender melhor as cavernas. E consegui voltar a tempo para casa. À 1h50 eu deitei e consegui a coleta nível 9. Dia 26 de chuvinha, muito boa, se inicia. Eu vendi todos os meus itens e recebi a mensagem de que um trem ia passar pelo vale. Então fui lá terminar de limpar a área do spa e ele dropou alguns carvões, o que foi legal. Voltei lá pra casa, organizei tudo, conferi todas as minhas missões, se eu tinha algo pra completar.
Levei a pimenta pro George, voltei pra casa às 7h10 e fui dormir cedo mesmo. Essa sexta eu consegui 35.499. Deixei aí, os mirtilos foram a estrela dessa rentabilidade. Dia 27, penúltimo dia de verão, estou com 47 mil no saldo. Eu completei um conjunto e ganhei um barril. Terminei o acesso ao deserto também. Gastei o meu dinheirinho. Então a terceira sala do centro comunitário está pronta. Comprei 100 pedras da Robin para poder construir meu primeiro galinheiro. Inclusive, já vou antecipar que talvez eu tenha demorado demais para começar a pensar nos animais. Estou com medo. O cristalário que eu ganhei do centro comunitário, eu coloquei uma jade para multiplicar. Terminei de plantar muitas árvores lá na área do spa e comecei a refazer ali a minha farm de cogumelos e de árvores perto da minha plantação. Eu não queria mexer muito porque os cogumelos estavam quase prontos. Então fui pra cama essa noite, o ônibus foi consertado pelos Junimos. E no último dia de verão eu acordei com a boa notícia de que eles estão funcionando, com uma receita na TV pra mim, de pão inclusive. Eu reorganizei minha casa para comemorar o início da nova estação. Coletei todos os melões e às 7h40 eu consegui ver o nome de cultivo. Como os cogumelos ficaram prontos, eu já retirei todos eles ali e refiz todo o layout para conseguir deixar eles bem bonitinhos, porque eu sou joga bonito. Fiz fertilizante de árvore, coloquei nessas árvores e nos mognos que estão plantados um pouco ali em cima. Vendi tudo, passei por todos os meus baús e vendi tudo que eu podia. E aí eu tô deixando na tela como estão as minhas habilidades. Eu tô quase tudo no 10. O mais difícil vai ser o combate, mas eu acho que vai ser super possível conseguir todas as habilidades no nível 10. 2 salas estão prontas no centro comunitário. Eu consegui uma fruta estrela e a minha casa ainda tá nível 1. E eu tenho a picareta e o machado de ouro, a enxada de cobre. Terminei o layout da fazenda, incluindo todos os aspersores com uma tocha para iluminar. Vendi as ovas maturadas de peixe carmim, que 4 vão dar 6 mil ouros, e consegui o cultivo nível 9, liberando os aspersores de irídio. Essa noite eu consegui 26.541. Então, como que foi para mim o verão do primeiro ano? Eu consegui liberar 2 das 7 salas do centro comunitário. Eu consegui uma das 5 maestrias das habilidades e consegui o segundo peixe lendário. Mas nenhum dos objetivos foi concluído nessa estação. E aí, será que no outono eu vou conseguir fazer diferente? Eu espero que sim. Se você tiver gostado, deixa o seu like, comenta nesse vídeo e se inscreve, ativando o sininho para receber mensagem sempre que eu postar um novo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Primeiro dia de outono. E eu já vou começar com os cuidados com a minha fazenda. E com isso eu gostaria de responder alguns comentários que vocês deixaram nos meus vídeos, que todos inclusive me deixaram muito feliz. Obrigada por terem comentado. Vou dar algumas respostas para algumas perguntas que pode ser de mais gente e eu gostaria que vocês soubessem. Um beijo para Kailane e Priscila, que comentou nos meus 2 vídeos. Todo mundo que falou que vai assistir de novo, eu vou deixar aqui um shout-out pra vocês. E eu queria responder a Vitória Silva. Ela me disse assim: nossa, me deu nos nervos ver que tu não juntou dinheiro pra comprar morangos. E eu não queria ficar regando plantas antes de conseguir os meus aspersores. Eu sou um pouco preguiçosa. Então eu foquei nas outras habilidades pra conseguir chegar nesse objetivo mais rápido. E no começo do verão eu consegui, e daqui pra frente é só pra trás. Brincadeira. Eu não queria focar tanto em cultivo nessa run, porque eu tenho a sensação que o cultivo, ele vai chegar no nível 10
até o final desse ano, porque eu vou precisar plantar em todas as estações. Então, eu pensei dessa forma, mas obrigada pelo comentário, tá? Posso fazer uma run diferente se vocês quiserem, com o objetivo de plantar até mais do que 200 morangos. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu posso tentar. Porque um dos meus objetivos, né, é chegar no nível 10 em todas as habilidades e conseguir pelo menos uma maestria no primeiro ano. Não sei como esse povo consegue de ficar, tipo, jogando a mesma coisa até chegar no nível 10 e tal. Eu não consigo, eu fico enjoada. E como foi uma gameplay que eu queria fazer de forma profissional, mas é muito difícil descobrir isso, não consegui. É isso, eu não consegui, eu fiz do meu jeito para eu poder me divertir. Vou responder também a Duda Megan. Ela me disse assim: não vou guardar a semente antiga, eu sou nova no jogo e eu tô com uma semente antiga e um ovo de dragão guardados. Porque falaram em algum vídeo, eu tô muito na dúvida. Eu plantei, Duda, a semente antiga para que ela me dê vários frutos, para quando eu conseguir a minha estufa, eu possa transformá-los em semente e já plantar mais de uma na estufa. Então eu pensei dessa forma, por isso que assim que eu peguei eu já plantei. E estou guardando todas. Sobre o ovo do dragão, eu guardei um, inclusive, nesse vídeo eu errei, eu esqueci dos animais, mas eu vou explicar isso mais lá na frente. Eu passei lá no PR e comprei tudo que eu precisava. Já plantei e fui pro deserto pela primeira vez, porque no dia 27 eu desbloqueei a sala no centro comunitário, então eu vim pela primeira vez aqui. E obrigada a todo mundo que comentou. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode comentar, que eu vou responder. E também posso trazer a resposta aqui se eu achar pertinente, né? Pelo menos eram dúvidas minhas quando eu comecei a jogar esse jogo. E um beijo pra Mandy, que foi muito amorzinho. E eu só quero dizer pra você que o outono chegou. Então, chegando lá no deserto, eu passei pra falar com a Sandy e comprei já as beterrabas para uma missão futura que a gente vai ter. E nesse dia eu esqueci de dar oi de fato pra Sandy, então vai ficar durante muito tempo como se eu não conhecesse ela, porque eu só vi essa cutscene e ainda pulei. Fiz um baú ali fora, pesquei o areinha pro centro comunitário e tentei mais algumas pescarias para conseguir a carpa escorpiônica, mas nesse dia não deu certo. Às 4 horas eu entrei na mina e comecei a descer. 4h30 eu desisti, porque eu esqueci minha espada. Olha que legal. Então, passei ali na mercadora, vi todos os preços para me atualizar. Voltei pro vale, fui pras minas e fiquei por lá. Eu ainda não consegui o pergaminho do anão quarto, então voltei pros níveis de ouro e fiquei cavando esses espacinhos de terra. E comecei a acumular tudo que eu venderia no próximo domingo. A 1h40 eu fui dormir. E eu subi para mineração nível 9, liberando o cristalar e o combate nível 8. Vamos fingir que ontem eu não esqueci a espada e seguir nossa vida, tá bom? Eu me preparei para ir hoje, finalmente, de forma correta, bem equipada para o deserto. E depois de cuidar dos meus afazeres como fazendeira, eu fui checar o trabalho da Robin. Vi que ela estava trabalhando certinho, então eu posso sair de casa tranquilo. Passei lá pela Pen e fomos para o deserto do Cálico. Hoje eu já trouxe alguns rubis e consegui pegar 20 enguias picantes. Levei algumas bombas prontas, então foi bem mais fácil de conseguir descer, né? Ai, gente, eu não consigo jogar esse jogo sem ter as ferramentas boas, né? E eu terminei o verão com tudo dourado. Foi a primeira vez que isso aconteceu, nas outras vezes demorou um pouco mais, então foi bem satisfatório. Enquanto eu falei tudo isso, eu deixei a primeira time-lapse de fato da minha descida à Caverna da Caveira. Cheguei às 3h50 num andar infestado de dragões. Eu estou enfrentando porque eu ainda preciso de muita experiência para chegar no nível 10 de combate. O que eu estou tentando fazer é enfrentar o máximo possível de monstros para tirar isso da minha frente logo. Eu adoro assistir rapidinho porque eu amo os barulhinhos desse jogo. Você também é assim? Ou você prefere que seja na velocidade normal? Às 7h50 eu consegui abrir um baú e peguei caixas misteriosas.
Às 11h50 eu cheguei no andar 25 e decidi voltar para casa, porque fez um barulhinho de completar a missão. E me atentei ao horário, voltei para casa, separei as coisas para doar pro Gunter e para resolver depois, e as coisas para vender e fui dormir. O terceiro dia começou, como todo outro. Eu recebi 10 mil do Mr. Key por ter chegado no nível 25 na minha primeira ida. Primeira, tá? Ida. Eu consegui a conquista de artesão quando eu craftei um cristalário. Eu tirei os meus milhos e plantei alguns trigos para eu ter para dar lá no centro comunitário. Peguei os itens para levar no museu e quando eu cheguei na cidade eu vi a cutscene do quadro de aviso que eu pulei. Deixei meu regador para ficar dourado lá no Clint, passei no museu e doei os artefatos. E já aceitei uma missão da Robin, mas eu não li direito. Eu li, não li, mas eu entendi que era madeira, mas eram pedras, eu aceitei. Eu completei o conjunto de recursos de outono, eu completei o conjunto de peixes especializados e fui para o deserto. Craftei algumas bombas antes de descer. E sempre que tinha essas nuvens roxas, né, que vem mais monstros, eu ficava perto da escada pra fugir caso desse tempo, né? E no caso não deu tempo, eu morri. O Harvey, esse mercenário, me cobrou 1.000 dinheiros de novo e eu ainda perdi todas as minhas enguias picantes, mas 3.100, ou seja, todo o dinheiro que o Mr. Key me deu de manhã, os 10 mil, ele tirou de mim com mais 2.000 de juros aí. Complicado, não tô gostando do Mr. Key. E aí aconteceu novamente. Eu esqueci de gravar o início do dia. Percebi perto das 4h20, quando caí no nível 12 já. Mas a partir daqui eu tenho os registros do dia. E às 7h20 da noite eu completei a missão de matar fantasmas. Eu voltei para casa, corri na casa do feiticeiro para entregar. E consegui um ticket de prêmio, já deixei um presentinho ali que eu não tenho conversado muito com ele. Organizei todos os meus itens, fiz alguns cafés e fui pra cama. No dia 5, eu consegui tirar a última árvore que estava errada ali na minha farm. Peguei todas as torneirinhas de perto das minas e craftei mais algumas lá para minha farm de resina. Passei para dar oi pela primeira vez para as minhas galinhas. Comprei 2. É aniversário do Elliot, então eu dei um cafezinho para ele. Como eu disse, eu coloquei as torneirinhas nas árvores, craftei mais algumas. Plantei as beterrabas. Esvaziei o meu lago de enguias normais e coloquei as enguias de lava. Mudei ali a aparência deles. Eu fui para as minas para farmar pedra, porque agora eu percebi que o desafio é de pedra e não de madeira. Fiquei lá até 1h20, resetando o nível 1 e fui pra cama. Essa noite eu consegui 100 de itens que eu peguei pela primeira vez e vendi para ter aquela conquista de enviar um de cada item. No sábado, eu fui lá para minha farm de madeira e peguei o máximo que eu pude. Eu dou super essa dica, tá? De você plantar aqui na área do spa e principalmente lá no deserto, que no deserto cresce o ano inteiro, né? No inverno não cresce aqui no vale, mas lá cresce. Na verdade, no vale cresce desde que você fertilize a árvore. Terminei mais algumas torneirinhas e coloquei nas minhas árvores. Fui pro deserto para buscar minha pá, que eu deixei lá. Para não gastar 500 ouros à toa, eu peguei algumas madeiras ali também. Tentei de novo pegar a carpa escorpiônica, mas não consegui. Na volta eu passei no museu e doei mais 2 artefatos. Doei mais alguns itens lá no centro comunitário e fui farmar pedra. Porque, como eu disse, tô até repetitivo, porque eu tô com raiva. Eu peguei a missão achando que era madeira. Por isso que eu tinha plantado aquele monte de madeira. Porque eu achei que eu ia ter essa missão, né?
À 1h30 eu voltei para minha casa e fui dormir. Dia 7. Meu regador está pronto. Eu aprendi a receita de tortilhas na TV. Pela primeira vez vi o recado do meu avô falando que ele vai voltar no 3º ano. Passei na vendedora e comprei um ovo grande e hoje era o último dia para completar a missão da Robin de pegar pedras. Então a partir da 1h da tarde eu já estava lá nas minas. Só que hoje eu fui descendo. Se a escada aparecia, eu descia para também pegar cobre. 4h20 eu saí das minas faltando só 2 pedras. Então eu voltei, completei, peguei os 2.500 de recompensa e voltei para os níveis de ouro para tentar pegar o pergaminho nível 4. Encontrei um elmo do escudeiro muito fofo, achei um boneco estranho, que também é um boneco raro, e voltei para casa para vender todos os itens que eu acumulei essa semana. Dei boa noite pro Garfield e consegui um lucro de 20.744. Eu consegui alguma conquista, mas eu reiniciei o jogo, aí eu não lembro qual foi nessa hora. A Robin me mandou a receita de baú de pedra e eu peguei uma missão. Ontem eu tinha comprado a receita de desidratador, então eu fiz mais alguns para colocar os meus oxicocos. Coletei os meus cogumelos que ficaram prontos, meu mel. Fiz todos os trabalhos que eu precisava fazer e fui no Clint buscar o meu regador. Passei na Robin para mover o galinheiro e os meus lagos. E mandei fazer o celeiro. Depois disso, eu fui para a cidade tentar pegar o tamboril e no meu primeiro contato com ele eu consegui. Peguei alguns outros peixinhos de rio, então eu consegui completar o conjunto de peixes de rio no centro comunitário. Peguei o ticket de recompensa e a missão da gosma prismática para eu ter aqueles totens que me teletransportam entre 2 pontos na minha fazenda. À 1h10 eu voltei para casa e fui a Mimir. No dia 9, me disseram que amanhã ia até a Feira do Orvalho, que se eu quiser participar é só levar 9 itens, foi isso que eu fiz. Eu cheguei na Marne para completar a missão da Amaranto e ela entrou pro quarto dela. Ela não vai trabalhar hoje de novo, eu não consigo acreditar. Foi nesse momento, inclusive, que eu percebi que eu não dei oi pra Sandy do deserto. Então, como eu não tenho amizade, não consegui entrar. Fiquei coletando ali nos arredores da casa dela. E no horário que ela saiu de casa, eu voltei e dei um diamante, porque ela ainda é difícil. Entrei no quarto, peguei a cueca do prefeito. Entreguei pra ele no meio da praça. Eu não me importo. Eu não me importo. Coletei as recompensas e passei para pegar a cesta do Linus. E eu já entreguei para ele, porque ele merece, ele é o meu melhor amigo. E agora eu só tô com 2 missões para serem feitas. Lá em casa eu plantei algumas sementes de mogno. Decidi fazer essa esquerda ali onde nascem toda vez os troncos, como se fosse uma floresta particular de mogno. Organizei os meus chapéus num baú e deixei o segundo chapéu de lixo que eu encontrei para caso eu abra o servidor para algum amigo. Comprei munição explosiva porque eu nunca tinha testado e esqueci de testar. Vi que eu estava com 290 espíritos da poeira caçados já. E como eu peguei a missão do maionese prismático, eu consegui rapidinho encontrar também o slime de arco-íris. Dropou, eu passei no feiticeiro, já entreguei para ele, completando a missão. E para terminar minha noite, eu coletei todas as madeiras da frente da casa dele, porque como eu já faço tudo para esse vale mesmo, tanto faz se eu vou acabar com a floresta, né? E eu esqueci de gravar a parte da manhã de novo. Mas eu fui direto para as minas. E é isso, eu fiquei nas minas. No dia 10, eu fui para as minas logo de manhã para terminar a matança de espíritos da poeira. E antes de ir embora, eu desci no nível 80 para farmar algum ouro. E hoje eu consegui chegar em 351 espíritos da poeira caçados.
1h50 eu cheguei na minha cama, quase desmaiando, mas deu tudo certo. Dia 11 se inicia por aqui, eu tô sempre pegando ali as Jades, né? Cuidei de todas as coisas que precisavam ser cuidadas na minha fazenda. Meus bichos, deixei comidinha ali para eles para os dias chuvosos. Abri o celeiro e percebi que nem vaca eu tinha comprado. Plantei ali as sementes que tinham sobrado, né, da última ida ao PR. Fertilizei o que deu. Dei a palhar ali pra Pan e ela tomou. Ela chegando no trabalho, ela tomou cerveja. Eu vou voltar pra minha casa. Passei na Marne, dei o quartzo que ela tinha me pedido pela missão, por missão, e completei todas as missões do meu diário. Aproveitei para comprar as vacas, né? Dei um presente de aniversário para Jodie. Dei 3 quartzos para as enguias de lava e fui pro deserto. Com a Pam, mesmo sabendo que ela tinha bebido, eu precisava ir, né? Não tinha o que fazer. Peguei alguns expressos e mais algumas enguias picantes e comecei a descer nas minas. Eu gosto de matar múmia? Não gosto, né? Eu gosto porque elas dropam tecido, é bem mais fácil do que dos outros jeitos. Às 7 horas eu desisti porque eu quase morri de novo. Voltei para casa e decidi trabalhar um pouco mais no meu layout, porque isso me acalma e a Caverna da Caveira não me acalma. Ela é o oposto, ela me deixa nervosa, esse jogo me tira do eixo. Então eu vou decorar pelo resto da noite. Como eu não vou desfazer o layout agora no outono, eu deixei algumas marcações de terra onde eu vou querer que a rua passe para eu fazer no inverno. Fui dormir na sexta, dia 12, eu decidi não coletar o mel para eles ficarem pareados, né? E passei no cliente, deixei minha lixeira para fazer o upgrade. Corri no PR para vender meus itens para ele, para poder finalmente construir uma cabana. E eu errei aqui, tá? Era para eu ter feito o upgrade ou do celeiro ou do galinheiro. Mas eu não pensei nisso, eu só queria esconder a minha bagunça, porque eu não estava aguentando mais os meus itens expostos ao Léo. Então eu fui para as minas ali no vale mesmo para farmar nos níveis de ouro e matar o caranguejo lava. E antes de ir embora, eu tentei pegar alguns cobres. 1h40 eu fui dormir. E essa noite eu consegui o combate nível 9. No sábado, dia 13, estamos chegando na metade desse mês, hein? Eu coletei ali todas as ovas que me renderam, né? Passei na Marne para pegar alguns fenos, porque aquela colheita que eu fiz ontem não foi o suficiente. Passei na casa do prefeito para pegar todas as recompensas, inclusive um chá de estrela que eu vou dar para Abigail. E aqui uma dica, tá? No aniversário, você pode dar 2 presentes para a pessoa. Um amado, ele vai render 2 pontos se você já tiver aquele livro de fazer amizade mais rápido. E o chá de fruta estrela, ele é um presente que dá 4 corações. Então só hoje eu consegui 6 corações com ela. Guarde o chá de fruta estrela para dar no aniversário deles, porque você consegue subir do 0 ao 6 em um único dia. Eu acho que vale a pena, se você for fazer um mundo eterno igual o meu, você deixar para cuidar das amizades no segundo ano. E enquanto eu tava falando tudo isso, eu tava lá no Clint abrindo um monte de geodo e indo no museu para fazer as doações e organizar claramente por cor, porque eu não consigo fazer de outra forma. E fiquei o dia inteiro nisso, abrindo geodos no Clint e voltando lá.
Às 2 da tarde eu fui nas minas para abrir mais espaço no meu inventário para poder continuar abrindo geodos e doando, que eu quero, né, conseguir doar os 60 itens para habilitar os esgotos. Eu quero poder falar com o Krobus, eu quero muito ser amiga dele. Eu deixei tudo aí pra vocês, eu não sei se vocês gostam, se vocês não gostarem, preferirem que eu tire essas cenas de organização, por favor me avisa, tá? Que no próximo eu posso fazer sem. Vendi os itens duplicados no Clint antes de ir para as minas e coletar cobre. Às 10 horas eu voltei para casa e fui dormir. Iniciei o domingo com 2.600 ouros e com Gunter na minha porta para me dar a chave dos esgotos. Mas aqui eu preciso te falar, eu esqueci de entrar nos esgotos. Fiquei super feliz, era o que eu queria, mas eu tinha tanta coisa para fazer para conseguir, né, cumprir os meus objetivos. Aprendi mais uma receita na TV, coletei a primeira leva de abóboras e consegui subir o nível de cultivo. Farmei muitas madeiras lá na minha farm de madeiras, subindo também o nível de coleta às 5 da tarde. Iluminei a minha primeira cabana e organizei as minhas máquinas lá dentro. Eu remanejei todos os itens para processar da fornalha e dos desidratadores e vendi todos os itens do meu baú rosa. Hoje é dia de fazer muito dinheiro. Fui dormir a 1h10. Essa noite eu consegui o cultivo nível 10 e fiquei na dúvida entre pegar agricultura e artesão, porque eu não tô fazendo nada de artesanato, mas peguei a profissão de artesão mesmo. Não sei por que tá demorando tanto para passar. E coleta nível 10, eu peguei a profissão de botanista, para as coisas sempre virem em dobro. E hoje o lucro foi de 56.781. O dia 15 do outono iniciou chuvoso. A Marne me avisou que eu posso pegar um novo animalzinho se eu quiser e que ela também tem a autorrecolhedora disponível, que é um pouco caro, mas que vale a pena, e eu também acho. E ele me falou, o prefeito me disse sobre a feira do Orvalho que vai ser amanhã. Fui na Robin, comprei algumas madeiras dela mesmo para fazer mais uma cabana. Gente, eu fiz outra cabana ao invés de melhorar o celeiro ou o galinheiro. Passei no centro comunitário e completei o aquário. Os junimos ficaram muito felizes e me deram mais uma estrela. Eu completei também as plantações de outono e as plantações de ouro. E ficou faltando então os itens animais, que eu percebi então que eu tinha feito uma besteira, mas eu não ia reiniciar esse dia. Eu vou até o fim nas escolhas que eu fiz. Como a gente pode ver aí, só falta a mineração e o combate para chegar no nível 10. Eu tinha uma missão de pegar 100 carnes de inseto, então eu fui para a mina normal mesmo e passei o dia ali nos andares de cobre. À noite, os junimos arrumaram ali a pedra brilhante para mim. E o dia 16 veio mais bonito, sem chuva. Eu fui para a feira do Orvalho e coloquei os meus itens. Levei até o tamboril para ficar esfregar na cara do Pierre que eu sou melhor que ele.
Consegui 264 fichas estrelas e apostei. Eu não concordo com apostas na vida real, mas no jogo eu aposto. Enquanto eu apostava, eu pedi pro prefeito analisar, né, as nossas barracas. E é claro que eu ganhei. Comprei o espantalho e ficou faltando algum dinheiro para fruta estrela, então eu voltei a apostar e consegui tudo o que eu precisava. E consegui então a minha segunda fruta estrela. Voltei 10h50 para minha casa e fui dormir. Hoje eu consegui um dos itens pela primeira vez. Todos os primeiros itens eu vendo, porque eu quero ter aquela missão, né, de vender todos os itens. Então por isso que eu tive esse pequeno lucro hoje. No dia 17, eu fiz algumas colheitas, mudei os covos de lugar, conferi o serviço da Robin e decidi fazer algumas modificações ali na direita da minha fazenda. Eu mudei o piso para esse de argila. E coloquei os para-raios na esquerda da minha fazenda. Fui para o deserto às 10h40. Entrei nas minas, era um dia de sorte, consideravelmente sorte. E eu consegui subir o nível. Fiquei até a 1h10, organizei meus itens e deixei tudo que eu poderia precisar lá, como jades e rubis e itens para fazer bombas. E a 1h40 cheguei em casa. Fui dormir. E como eu disse, hoje eu alcancei a mineração nível 10 e eu escolhi a profissão de gemólogo. Agora falta só o combate. Meu Deus, eu estou ficando cada vez mais ansiosa. Levei alguns itens na mina para vender depois pro Marlon. Dei outro diamante de presente de aniversário pra Marnie. Vi a cutscene do Willy sobre a peneira e pulei. Movi as 2 cabanas que eu não precisava para a área de argila que eu fiz e mandei a Robin construir um silo para mim. Também peguei ali uma bancada de trabalho, um fogão lareira. Modifiquei isso lá em casa e fui pro deserto. Testei finalmente as munições explosivas que eu tinha comprado no Marlon há tempão atrás, mas eu não lembrava. E hoje eu consegui um valorzinho aí de R$ 200. No dia 19, nossa, o que foi esse? No dia 19, eu já tinha ganhado um pouco mais de 300 mil. E eu tava um pouco ansiosa, porque o inverno a gente sabe que é bem mais difícil de conseguir dinheiro, né? Será que eu vou conseguir mesmo alcançar esse 1 milhão? Ai, Jesus, que desespero. Meus barris lá fora ficaram prontos, então eu decidi transformar uma cabana em processamento de comidas e a outra cabana em fornalhas. E fiz toda essa organização. Passei na vendedora. Ela não tinha nada de bom para me vender. E fui para as minas normais para matar os insetos. Eu tomei um almíscar de monstros para fazer eles aparecerem em mais quantidade e às 11h20 eu voltei para minha casa. Eu separei aqui na minha casa os itens por estação. Eu não tinha falado sobre ainda, mas aqui estão os itens da primavera, verão, não. Fui dormir. E sábado, dia 20, tá quase terminando essa estação. Eu já fiz algumas coletas e fui coletar feno para encher o meu silo, porque, né, no inverno tudo isso morre e eu ia ter que comprar da Marne. Coletei todos os ovos, percebi que as galinhas estavam bravas, possivelmente porque estão sem comer, mas tudo bem. Movi de novo a cabana, porque eu não consigo me parar, e deixei a fornalha mais perto da minha casa. Finalmente pedi o upgrade do galinheiro, levei o ovo grande que as minhas galinhas botaram no centro comunitário, completei uma missão com a Caroline e continuei as organizações das minhas cabanas. Completei a missão do Willy ali dos 100 carnes de inseto, peguei o ticket,
consegui uma cama nova. Se você tá curioso, eu vou deixar aqui na tela o tempo que eu tenho desse jogo. Considere que o inverno já foi gravado, mas eu ainda sou noob, tá? Não esperem muito de mim, por favor. Fiz mais barris, coloquei abóbora para serem processadas. No dia 21, iniciei aprendendo uma receita de inhame e ganhei R$ 500 do prefeito. Finalmente ele tá fazendo alguma coisa útil da vida dele. Às 10h30 eu cheguei no deserto, porque de domingo a gente pode comprar escadarias por uma jade. Então, troquei tudo que eu pude e comecei a descer. Só que eu cheguei tarde aqui, né? Eu não tava achando que tava valendo a pena. Então, às 8 horas da noite eu voltei para minha casa. E fui fazer a venda semanal. Passei por todos os baús, né? Conferindo o que eu tinha em muita quantidade. Guardei meus itens para não vender igual aquela vez que eu vendi um monte de ferro e ouro junto. Reorganizei minha casa de novo para fazer os cristalários ficarem alinhados. Fiquei esperando as ovas ficarem prontas e coloquei novas para processar. E fui para a cama. Essa semana eu consegui um total de 98.940. Acho que foi meu maior lucro até então, né? Dia 22 começou na Fazenda Perfeição e eu trombei com a parede. A Robin me falou que nessa expansão de galinheiro eu posso chocar ovos, então depois eu vou colocar o ovo de dragão. Passei na Marne e ela não tá trabalhando, adivinhe? Não tá. Peguei ali uma missão de pescar 20 peixes de lago. Comprei 2 livros no vendedor de livro, 3 livros, 2 de poder e um catálogo de preço, e ativei todos eles. Vi a cutscene mais estranha do Willy, com esse pedaço de carne vivo, meio morto aqui. Mas tudo bem, faz parte, né? Pesquei um pouco ali na praia porque ainda não peguei os peixes de outono, porque como eu já alcancei o nível 10, eu não foquei nem um pouco. Às 7h30 eu consegui um baú do tesouro. Voltei para casa e coloquei mais alguns covos ali no meu laguinho. E fui para cama. No dia 23, dia de chuva, bem gostosinho, coletei alguns coletei alguns mels e as minhas plantações. Voltei os para-raios para frente da cabana e fui pescar. Mandei a Robin finalmente fazer o upgrade do celeiro grande. Completei a missão ali do Demetrius e voltei para fazer a missão dele também, né, de pegar mais 10 peixes no lago, e completei e fui para as minas para tentar pegar enguias de lava, mas não deu muito certo. Voltei para casa perto da uma e fui para cama. No dia 24, eu recebi uma receita de computador da fazenda do Demetrius e um tônico de energia da Pan. Já craftei o computador e deixei aqui fora mesmo. E coletei tudo que eu precisava na fazenda. Você achou que esse vídeo ficou com muita time-lapse? Você gosta? O que você acha? Comenta aqui pra eu ficar sabendo. Dei o presente pro George, que tava de aniversário. Na vila, eu aceitei mais uma missão e fui pro deserto. E hoje eu fiz uma coisa diferente. Eu fui até o nível 12, estava muito difícil, porque é um dia de azar. Então eu comecei a reiniciar o nível 1. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, só lá na mina normal. Só que como sempre reinicia, nunca vem o mesmo nível, sempre vem dificuldade diferente. Então foi bom pra mim. Porque eu precisava só do combate, eu não tava com o objetivo de descer lá embaixo. Eu quero irídio? Eu quero, mas eu ainda não tô pronta, eu sou muito ruim nas minas. A 1:10, eu cometi um erro, um deslize, e morri. E o mercenário do Harvey de novo me cobrou 1.000 dinheiros. 1.000 dinheiros. Ai não, olha, é incrível. Como que pode o serviço público estar fazendo isso comigo?
é inaceitável. Dia 25, me levantei brava, com raiva dele, organizei o meu inventário, recebi uma receita do George, comprei um piso lá no Pierre, pedi meus cafés de volta pro Marlon. Inclusive, como é que o Marlon sabe disso? Eu acho que é ele que tá pegando. Peguei 4 aspersores com o ticket ali na casa do prefeito e comprei patos e cabras. Comprei também a autorrecolhedora e fui pro deserto. Ficar reiniciando o nível 1 para conseguir o nível de combate. E foi muito bom, porque no nível 1, pela sei lá quantas 20ª vez, eu consegui um anel da sorte num barril, gente. Fiquei até a 1h20 e fiz questão dali pra frente de abrir todos os baús, os barris. Voltei para casa, organizei os meus itens ali no baú de venda. E fui dormir, quase desmaiei na minha garagem. Dia 26, o Marlon me entregou os meus cafés. Obrigada, Marlon. O prefeito me avisou que vai ter uma festa. Eu vi que as enguias de lava estão querendo basalto. Veio um óleo de trufas na vendedora. Eu peguei esse óleo de trufas, mas eu não peguei porcos. Hoje é o antepenúltimo dia de outono, então mesmo que eu os pegue agora, eles não vão cavar trufa. Então já é certo que eu não vou conseguir completar o centro comunitário nesse ano. Porque eu achei que ia vir na vendedora e eu conferi no Predictor, ela só vai trazer no último dia do inverno do segundo ano. Então é um objetivo já que não vai ser completado. Eu preciso ser sincera com vocês. Voltei para casa, organizei tudinho, me preparei para o dia seguinte. E essa noite eu consegui o combate nível 10. Deu certo a minha estratégia de ficar reiniciando nível 1 e eu escolhi a profissão de bárbaro, que aumenta 10% do meu dano geral. E hoje abriu a caverna da maestria. Eu recebi ali, né, a mensagem bem cedinho. Então eu já coletei a última colheita do outono. Comi uma enguia picante e um cafezinho para ficar mais rápida. Tô mostrando na tela aí pra vocês que eu tô com a segunda fruta estrela, todas as habilidades no nível 10, muito feliz. Desci lá embaixo e abri a caverna da maestria, li a mensagem do meu avô sobre eu ser foda pra caramba. Obrigada, avô. Finalmente lembrei de ir no lindo do Krobus, gente. Eu nem tinha dinheiro pra comprar a terceira fruta estrela, mas eu dei oi ali pra ele, peguei um Rossomach. Coloquei o piso lá em casa. Vendi alguns itens pro Marlon para conseguir mais algum dinheiro. Farmei mais madeiras ali no spa. Replantei tudo porque a gente sempre precisa de madeiras. E fui para a festa do Halloween da cidade. Comprei o espantalho raro, uma receita e peguei a abóbora dourada. Voltei para casa logo em seguida e fui para a cama. No dia 28 eu aprendi o molho de alcachofra com a rainha do molho. Completei o conjunto do encantador e doei alguns itens no centro comunitário. Peguei mais uma missão de ticket e eu não tô lembrando de completar essas missões, viu? Complicado. E voltei a cuidar do layout da minha fazenda da perfeição. Ali no meio das construções eu percebi que os lagos estavam me atrapalhando, então eu movi eles lá na hobby. Sim, eu perdi tempo só para fazer isso. Sim. E ainda não tô satisfeita. Eu não sei se vai ficar assim, se esse vai ser o layout final, porque cada dia eu acordo de um jeito e eu quero essa fazenda, né, de uma forma. Fui correndo no deserto, porque hoje era dia de comprar escadarias, então gastei todas as minhas jades.
Voltei, entreguei um cacto para Hailey e peguei mais uma recompensa de ticket no prefeito. Esperei as ovas de peixe carmim ficarem prontos para enviar hoje, que hoje é dia de ganhar dinheiro. E enviei todos os meus itens de novo. Todo domingo eu vou falar isso. Eu passei olhando todos os meus baús e tudo que eu tinha extra eu vendi. Aí eu troquei o primeiro cristalário para me dar rubi, para eu poder pegar bastante enguia picante. Hoje eu consegui um total de 91.635 ouros. Consegui encerrar o outono, completando a terceira sala do centro comunitário. No último vídeo eu coloquei que eram 7, mas são 6. Consegui nível 10 em todas as habilidades e liberei o acesso aos esgotos. Consegui o segundo peixe lendário, tamboril. E dos objetivos gerais, então, eu consegui completar 2 de 9 nessa estação. Meu Deus, tem muita coisa para fazer no inverno. Será que vai dar certo? Já tô começando a ficar nervosa e suar frio. Mas eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada de novo todo mundo que comentou. E se você assistiu até aqui, muito obrigada também. Um beijo no coração, se inscreve e não esquece de deixar seu like. Tchau, tchau! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Lux. Tudo bom com vocês? Estou começando o inverno aqui na Fazenda da Perfeição e a primeira coisa que vou fazer, claro, arrumar o meu layout. Já fiz ali todas as estradas conectadas. Na esquerda estou pensando em fazer uma floresta privativa de mognos. Esse espaço dos lagos eu ainda vou mudar muitas vezes, porque eu não vou ficar satisfeita. Pequeno spoiler. Assim que eu tava saindo para ir para a cidade, eu encontrei um primo do Krobus. Passei no Krobus, dei um presente de aniversário para ele e peguei finalmente a terceira fruta estrela do meu perfil. E a minha mente se encheu de pensamentos sobre Insvrits. Dando um confere no meu perfil para vocês, todas as habilidades no nível 10, 3 fruta estrelas. Cheguei no nível 58 da Caverna da Caveira. Na cidade, eu aceitei a missão Uma Substância Curiosa. Essa sim me dá os totens de teletransporte, que eu falei que a gosma prismática daria. E eu não sei o que a gosma prismática me deu, corrigindo. No Gus, eu comprei a receita dos cafés triplo e tudo que tinha disponível lá. Cuidei dos afazeres da fazenda, terminei ali de fazer mais alguns caminhos. Comecei a acumular as coisas para vender no domingo e, claro, o primeiro de cada item que eu pegar duplicado, eu vendo para missão de enviar um de cada item. Plantei tudo que eu consegui acumular de sementes do inverno hoje e a 1h20 eu fui dormir. Dia 2 de muito sol, algumas jades estão prontas para coletar. Recebi uma carta do Krobus me ensinando a fazer a placa negra e a Robin me mandou uma mensagem e o Willy me pediu para fazer uma pescaria para ele. Eu passei no centro comunitário e completei o conjunto de inverno, completando mais uma sala. No Clint, eu dei o inhame de neve que ele queria para completar a missão. Encontrei o primo do Crobo se escondendo no arbusto ali perto do parquinho e ele me entregou a lupa dele. Fui na Marne e ela de novo não estava trabalhando. Eu tô ficando cansada disso, viu, Marne? Lá em casa eu vi que eu não tinha vendido os queijos e os maioneses mês passado, então eu vendi. E depois de continuar a limpeza na minha fazenda, eu fui dormir e essa noite os Junimos arrumaram a ponte que liga à pedreira.
Essa noite eu ganhei 10 mil ouros em queijos. No dia 3, eu cuidei de tudo que eu precisava cuidar na fazenda novamente. Coletei os meus pessegueiros para plantar dentro da estufa quando eu tiver ela. E eu mandei fazer upgrade na minha cabana. Eu dei o presente de aniversário pro Linus, completei o conjunto do Demetrius e eu fui tentar fazer a matança de espíritos da poeira. E às 2h30 eu consegui completar a matança dos morcegos. No dia 4 eu iniciei o dia com 56 mil, cuidei de tudo, troquei alguns aspersores de qualidade por aspersores de irídio, lembrei de comprar aquecedores para os meus animais e comprei 5 sem querer, então só consegui pegar uma autorrecolhedora. Lá perto da loja de chapéu eu tentei pegar o lendário do inverno, mas eu não consegui. Então eu fui no Weave, peguei iscas e voltei lá para pegar o Sr. Gelo, Mr. Gelo. E consegui. Demorou, foi difícil, foi cansativo, eu suei. Quatro e meia eu consegui pescar o peixe-gelo. Lá em casa eu plantei mais sementes que eu encontrei pela minha coleta do dia que eu fiz, né? Coletei os covos, reabasteci. E às 11h30 eu fui pra cama. Hoje eu consegui um valorzinho ali de 25 ouros. No dia 89, eu esqueci de gravar. Eu só tenho aqui como que o meu inventário ficou depois de ir nas minas. Eu consegui o ectoplasma que o feiticeiro queria. E aceitei uma missão logo de manhã. Comecei a multiplicar as sementes e replantar. Cuidei dos meus animais, dei comida para eles. Um lagartinho nasceu e eu dei o nome para ele de Dragonite, porque eu gosto muito de Minecraft. Dei comidinha para todos os meus animais. Realoquei os móveis para utilizar melhor a autorrecolhedora. Entreguei o ectoplasma para o feiticeiro e um brócolis de presente para ele ser saudável. Fui nas minas tentar conseguir o pergaminho dos anões número 4. E também tinha uma missão de caranguejo lava. E às 7 da noite eu só tinha matado 2. Então eu me irritei e fui atrás dos espíritos da poeira. Às 11h40 do dia 6 do inverno, eu finalmente consegui completar a matança de monstros do Espíritos da Poeira. Imediatamente eu saí das minas, pulei uma cutscene com o Linus e fui lá no Gil pegar o meu anel do dragão. Do ladrão. Antes de ir para casa, eu usei algumas bombas para pegar alguns minérios ali na pedreira. E fui para cama. Hoje eu consegui 99 das primeiras colheitas de inverno que eu fiz. No domingo de manhã, eu aprendi uma receita, o pudim de ameixa, pela televisão. O Pierre veio falar alguma coisa para mim, mas eu pulei, não quero saber. Eu recebi uma receita e o prefeito Lewis me avisou sobre algum evento que vai ter, mas esse mês eu não fui em quase nenhum. Vocês vão ver no vídeo. Eu craftei os totens de teletransporte, coloquei um em cada extremo da minha fazenda. Fiz todos os cuidados da fazenda. A minha cabana ficou pronta, então eu coletei os sucos de abóbora e realoquei os barris que estavam prontos. Passei no Gunter e deixei uma âncora. Consegui uma recompensa. Fui pro deserto. Troquei tudo que eu tinha em escadaria e em guia picante. Coletei por ali alguns itens. E
Armazenei no baú para a próxima vez que eu for descer a caverna. Voltei para a cidade, dei um presente de aniversário para Caroline e aproveitei e já passei ali para ver a cutscene para amanhã eu receber a receita do chá. Peguei um ticket, já troquei na casa do prefeito porque era aquele livro de aumentar a amizade com todo mundo. Eu li e fui pescar no mar para conseguir a lula para completar a missão com o Willy. Então eu já fui pro bar, entreguei para ele e na frente do Clint entreguei a ametista que ele tinha me pedido para entregar para Emily. Eu gosto de constranger o povo. Eu acho que vocês perceberam. Aproveitei e comprei 2 cervejas e dei uma para Marnie, uma para Pan e uma para o Shane. Alguns cafés para mim. E assim que eu saí, encontrei a Abigail no cemitério. Meu Deus. Começo a me arrepender de estar pensando em namorá-la, mas ela enfrentou o Pierre por mim. Falou para eu seguir ela, eu segui, é claro. E aí uma coisa muito suspeita aconteceu. Abigail, sua safada. Como é domingo, passei por todos os meus baús, pegando tudo que eu poderia vender ou levar para minha cabana de fornalha. Comecei a transformar as minhas frutas antigas que eu acumulei durante a primavera, verão e outono em sementes para plantar na minha estufa. Coletei tudo que eu podia nos celeiros e no galinheiro. E a 1h10 eu fui para a cama. No dia 7, eu consegui o total de 83.730 ouros. Então, amanheci com 732 mil ouros. Faltam pouco menos de 400 mil. Acho que vai dar tudo bem. Recebi a receita da Caroline do broto de chá. Mas algumas coisas de barril ficaram prontos, então eu consegui colocar ali para continuar o layout bonitinho. E eu fui para o evento de inverno na frente da casa da Marnie. E claro que eu ganhei essa competição. É até injusto com todos os outros, né? Recebi ali alguns prêmios e eu fui colocar uma pilha lá no túnel. Me pediram para eu colocar uma concha arco-íris numa caixa lá perto do trem. Achei um pouco estranho, mas fiz. E para amanhã levar 10 beterrabas pro prefeito. Já tá no meu bolso. Então fiquei só esperando dar o horário das casas abrirem e fui lá, deixei as beterrabas na geladeira dele. E falaram para eu dar pro dragão comida. E eu sei que comida ele quer. Então já dei ali, ele ficou muito feliz. Voltei para casa rapidinho e peguei o cartão de cliente para entrar no clube da Sandy. Eu acho. Se eu não peguei, assim que eu iniciar o ano, eu pegarei. Fui na pedreira e coletei tudo que eu tinha para coletar e entrei naquela mina que tem ali à esquerda para pegar a foice de ouro. E foi bem rapidinho, porque eu tô bem equipada. Então, assim, easy peasy lemon squeezy. 7 horas eu já tinha terminado. E voltei para casa, terminei tudo que eu precisava fazer e às 1h10 eu fui para cama. Na quarta-feira, dia 10, eu coletei e transformei tudo em semente silvestre, replantei. Passei na Robin e pedi para ela atualizar o galinheiro para galinheiro de luxo. Dei um presente pro Sebastian, que estava de aniversário, e fui pro deserto. À 1h10 eu dormi numa tenda ali mesmo no deserto para acordar cedo e já fazer tudo por aqui. 6h10 eu entrei nas minas. Às 6h40, no andar 9, eu encontrei um livro e eu decidi testar quanto de XP ele me dá.
Deu 150, então por isso que eu sempre vendo. Eu não acho que vale a pena. Eu prefiro vender e ganhar o dinheiro. Percebi que encontrei outro anel da sorte. Não sei onde, não sei como. Eu consegui encontrar o meu primeiro fragmento prismático. Encontrei alguns andares com o baú do Mr. Key. E infelizmente, à meia-noite e 20, eu cometi outro deslize e morri para uma serpente. Eu tava com o totem de teletransporte na mão. O Harvey me cobrou 1.000 ouros por essa consulta. Eu perdi o fragmento prismático. Eu não sei mais o que fazer. Eu fui pra cama e brava na sexta-feira. Plantei mais sementes que eu multipliquei coletando. Cuidei dos meus animais que estavam bravos comigo, mas tá tudo bem. Ai, também tô brava comigo. Fui lá no Marlon, que a gente já sabe que tá envolvido aí nesse negócio tudo meio estranho. Pedi pra ele o fragmento prismático. Movi as minhas cabanas de lugar e pedi pra Robin atualizar pro celeiro de luxo. Comprei alguns coelhos na Marne. Completei uma missão com o feiticeiro. E fui pescar nas minas para fazer a missão do Linus de pegar 20 lixos. Às 10 horas eu terminei, mas eu continuei pescando para ter mais jornais ensopados, porque eu queria pegar um tecido. À 1h20 eu fui para minha cama. No sábado, dia 13, o Marlon me entregou o meu fragmento prismático. Eu recebi também a receita de semente de fibra. Comecei a trocar os antigos aspersores por aspersores de irídio. E na esquerda comecei a ampliar a minha plantação. Fui dormir 8h40, que eu não tinha mais nada para fazer. Hoje eu vendi uma barra de irídio. No domingo eu aprendi a fazer bolo de chocolate. Me avisaram que amanhã ia ter o mercado noturno. E eu percebi que perdi os 2 dias de festival da Lula. Ano que vem eu pego as recompensas. Passei na vendedora e peguei um pirulito do Mineiro e um chiffon purim, acho que é assim que fala, não sei como fala em português. E passei pela primeira vez, depois que consegui a maestria, na caverna e peguei a maestria de mineração. Dei um presentinho de aniversário pro Harvey e fui pescar no oceano para completar uma missão, que eu já entreguei logo em seguida pro Demetrius. E voltei para casa, mexi mais um pouquinho ali nas ruas e fui dormir a 1h10. No dia 14, então, consegui um lucro de 76.263 ouros. Na segunda, dia 15, eu continuei pensando no layout, eu não conseguia acertar, não sabia o que eu queria, como eu queria. E esse jogo é muito sobre tentativa e erro, né? Eu acho que o mais gostoso de jogar ele é poder fazer do jeito que você quiser, porque é seu. Eu pedi pra Robin atualizar mais um galpão pra mim. Fiz ali uns xeroleusos no lugar que os animais vão ficar a partir da próxima estação, né? Quando as coisas voltarem a serem verdes e bonitas e com vida. Passei uma cerquinha pelo ambiente deles. Derrubei a minha farm de xarope. Fui pro mercado noturno, comprei um quadro, vários espantalhos, eu vou mostrar aí. Achei finalmente a terceira maçã, peguei uma pérola depois de assistir o show da sereia. E voltei para casa às 1h10 para dormir. Dia 16, um dia de muito azar, terminei de derrubar a minha farm de xarope e já replantei as sementes, fertilizando elas. Deixei ali também já os tocos de cogumelo. Passei no mercado noturno, peguei mais um quadro, alguns itens de decoração
E como cheguei cedo hoje, desci no submarino e peguei os 3 peixes para a conquista de pescar todos os peixes. A 1h20 eu já estava em casa dormindo. Quarta, dia 17, eu aceitei uma missão do Clint, ele quer uma barra de ferro. Como a minha cabana ficou pronta, eu já movi tudo de novo de lugar para ficar de uma forma que hoje eu acho bonito, mas amanhã pode mudar. Entreguei uma essência nula pro feiticeiro. Me organizei para ir pro deserto e peguei a minha espada da galáxia. Demorou, viu? Eu queria ter pego antes isso, mas tudo bem. Tô muito feliz com essa conquista. Coloquei as coisas no baú para me preparar para a próxima vez que eu for descer as minas. Aceitei uma missão da Robin para pegar madeiras de lei. Passei no mercado noturno, peguei mais um quadro que eu coloquei na cabana, que eu coletei os itens e juntei no meu baú de envio aos domingos. E a 1h10 eu fui dormir. Na quinta-feira, dia 18, me avisaram sobre o evento que ia acontecer no dia 25. Eu movi minhas cabanas novamente de lugar e mandei a Robin construir mais um galpão. Coloquei lá embaixo. E eu fui para a Caverna da Caveira. Hoje eu levei algumas escadas e comecei a descer para ser mais rápido. Eu queria matar alguns hacks para missão de matança de monstros. Quase morri a 1h50, mas deu tempo de me teletransportar para casa. Mas eu desmaiei na minha porta. E como já sabemos, o mercenário do Harvey cobrou 1000 ouros para me levar para minha cama. Tudo bem. Às 10h40 eu consegui meu primeiro nível de maestria. Isso me deixou feliz pra caramba. Lembrei que eu tinha pego a maestria de mineração e fui ver o que precisava pra fazer a estátua do anão. Só que eu nem tô lembrando que existe a fornalha que melhora tudo. Eu preciso fazê-la. Perto da hora de desmaiar, eu deixei voltar pra casa, deixei meus itens no baú, me teletransportei. Estoquei tudo e cuidei das minhas fornalhas e fui dormir a 1h30. No dia 20, eu olhei como estava o desenvolvimento da minha fazenda e me senti feliz. Passei no Clint para deixar minha picareta arrumando, mas eu não tinha dinheiro, então eu corri lá no Pierre para vender uma flor de açafrão e uns elixirs da vida. Deixei a picareta para fazer o upgrade. Passei no centro comunitário e completei o conjunto da forragem e o conjunto animal. Demorou, gente, como demorou? Então eu consegui a 5ª sala do centro comunitário, tá faltando só o corredor. Voltei lá na Caverna da Maestria, conferi tudo que eu tinha disponível e decidi pegar a maestria de cultivo, porque essa foice de irídio colhe tudo com a foice, você não precisa ficar pegando, isso é ótimo. E fui coletar madeira de lei para a missão da Robin, né, de pegar 80 madeiras de lei. Fui dormir a 1h20, essa noite os Junimos finalmente, era outra coisa que eu queria ter conseguido bem antes, arrumaram a minha estufa. No domingo, dia 21, aprendi torta de abóbora na televisão. Recebi uma carta. Aceitei uma missão da Robin, ela quer mais 10 troncos de madeira de lei. Então eu cortei ali na minha fazenda mesmo. Ficou faltando 9, o que é bom. Eu já desci lá na floresta secreta e coletei o que eu precisava.
Corri na Robin para fazer a entrega desses itens. Já recebi minhas recompensas. No início do inverno, eu repliquei algumas sementes de fruta antiga e consegui fazer 10 sementes que eu replantei na estufa junto com 2 sementes de frutas raras. As minhas árvores cresceram, então eu coloquei as torneirinhas nelas e fui passando por tudo na minha fazenda para vender o que dava, porque hoje é domingo, é dia de fazer dinheiro. Eu tô sempre conferindo, né, o que eu já enviei, o que eu não enviei, mas ainda vai demorar um pouco para completar essa parte. Eu movi os meus baús, deu um pouquinho de trabalho, mas eu coloquei ali na direita junto com os para-raios para fazer meio que um espaço de trabalho, mas isso vai mudar logo logo. E às 9h50 eu fui dormir. Hoje eu consegui 117.925 ouros, meu maior lucro semanal até então. No dia 22, última semaninha que se inicia, eu coletei os meus cristalários, fui no PR e peguei 2 mudas de cada árvore frutífera para plantar na estufa, mas não lembrei de fazer isso, vou fazer no segundo ano. Coletei todas as árvores ali perto da casa da Marnie. Peguei um ticket e a missão de rejuvenescimento por pedras da Emily. Passei no cliente para pegar a minha picareta. E fui pro deserto. Às 4h10 eu entrei na mina. Era um dia de muita sorte, por isso que eu arrisquei entrar nesse horário mesmo. E à 00h30 eu consegui completar a missão do feiticeiro de matar 2 fantasmas. À 1h10 eu já estava na minha fazenda, eu dei água pro Garfield e fui dormir. Terça-feira, nenhuma carta no correio, usei pela primeira vez a minha foice, olha que maravilha. Vi a lista de gemas que eu precisava enviar para Emily e peguei. Fui pro deserto porque as minhas jades e os meus rubis estão lá. Então eu gastei 500 ouros só para isso. A Emily tem que me dar muito valor. Voltei para a cidade e ela não estava na casa dela, mas ela estava na casa do PR. Então eu entreguei tudo que me foi pedido. Consegui uma nova conquista, um ticket. O ticket me rendeu um boné, eu tinha mais um em casa, eu também peguei uma defumadora de peixes, o que é excelente. Deixei um fragmento prismático e mais alguns itens no museu. Comprei uma salada porque hoje é aniversário da Leia, mas ela estava em casa, eu não sou amiga dela ainda. Então fiquei pescando até ela passar e dei a salada, ela gostou bastante. Fui no feiticeiro e consegui mais um ticket terminando a missão. Passei derrubando todas as árvores ali perto da casa da Marnie e fui dormir. Na quarta, iniciei o dia bem cedinho aqui na fazenda. Recebi a máquina de costura da Emily e o prefeito me avisou que tem o Festival da Estrela Invernal aí chegando. Fui pra casa da Robin e ela tava brigando com o marido dela. Aí eu fiquei... Eu nunca assisto cenas, essa eu assisti pra ficar do lado dela e o Demetrius ficar com raiva. Pedi pra ela melhorar minha casa porque eu quero uma cozinha. E como no segundo ano os preços dela aumentam, eu comprei o máximo que eu consegui de madeira e pedra. E fui pras minas ali no vale mesmo pra tentar conseguir o maldito do pergaminho dos anões número 4. E aí eu percebi
reassistindo agora o quanto é importante deixar o inventário vazio, porque eu quase perdi um chapéu de bruxa ali, porque não deu pra ver que ele caiu em lugar nenhum. Eu só peguei porque eu esvaziei. Incrível. Voltei pra casa 1h40 e não desmaiei na minha garagem. Que ótimo. Dia 25 eu esqueci de gravar. Eu não sei se eu fui na festa, eu acho que eu fui. Mas eu fiz a minha venda, porque tá chegando dia 28, eu preciso saber quanto eu preciso. E eu consegui 85.152 ouros. Eu vendi tudo que eu tinha nos meus baús, porque eu precisava saber, entendeu? Tá chegando, gente. Tá chegando dia 28, eu preciso de 1 milhão. Eu comecei essa estação muito longe do 1 milhão. E agora eu estou pertinho. Bati 920 mil ouros. Fiz todos os cuidados da minha fazenda. Aceitei uma missão do Gus para levar uma albacora para ele. Vendi alguns itens ali que eu coletei porque já não dá mais tempo de replantar mais nada. Peguei um presente de aniversário pro Clint e o item que ele pediu da missão dei para ele também e já pedi para ele fazer a minha enxada dourada. Dei um chá verde pro prefeito, ele gostou bastante. Comprei 200 carvões no Clint, porque também vai subir o preço da loja dele. E fui pro deserto a 1 hora. Comi um negócio do mineiro, só que eu fiquei comendo um monte de comida em cima, porque, gente, eu tenho 600 horas desse jogo e eu não sabia que você não pode ficar comendo coisa em cima. Dropou um pé de coelho da serpente, maravilhosa, adorei. Às 10h50 eu encontrei um cristalário. Quase morri às 11h10 e decidi sair das minas. Foi isso que eu consegui durante o dia de hoje. Coletei tudo que tinha ali pelo deserto e voltei para casa de ônibus mesmo. E fui dormir a 1h40 depois de organizar os meus itens. Hoje eu também vendi meus itens e consegui mais 23 mil ouros. Dia 27, mais uma conquista. Casa ampliada. Minha cozinha foi feita, então eu já comecei o dia arrumando os meus móveis para tentar deixar o mínimo de estranho possível. Enquanto eu não tenho os catálogos, né? Testei ali alguns looks, mas acabei ficando com o look de sempre. Minha roupinha DIY e a minha peneira. Mais um lagartinho cresceu e eu dei o nome dele de Lacoste, porque eu tô sem criatividade. Eu comprei finalmente os porcos no penúltimo dia do desafio do primeiro ano, mas tudo bem. Colhi a minha última colheita de itens de inverno, reorganizei os itens da minha casa para ficar um pouco menos estranho. Finalmente eu fiz a minha estátua do anão e peguei pela primeira vez a benção de conseguir mais carvões. Passei no Marlon e vendi alguns itens para ele. Peguei alguns tickets e já troquei ali na casa do prefeito e pesquei no oceano durante a noite. Voltei para casa e de novo me preparei para fazer uma super venda. Passei até pelos meus baús de estações e vendi alguns itens ali que tinha demais. À 00h10 eu fui dormir. E hoje eu consegui mais de 61 mil ouros. Olha esse barulho, eu consegui 1 milhão de ouros.
O último dia do primeiro ano desse desafio se inicia, não é o último, tá? Eu vou continuar, porque eu nunca consegui alcançar a perfeição nesse jogo, 100% que o Mr. Key pede, e eu gostaria. Então eu iniciei meu dia aprendendo uma receita de oxicoco, peguei uma bênção ali da estátua do anão e fui correndo pro deserto às 10h10 assim que eu podia. Por quê? Eu, depois que encontrei o primo do Krobus, posso encontrar anotações, né, perdidas. E eu encontrei uma do Mr. Key falando que se eu chegar no nível 100 tem algo me esperando lá. Então eu decidi fazer isso em grande estilo no último dia da estação. Tô mostrando aí pra vocês todas as minhas habilidades, as minhas frutas estrelas, as minhas XP da maestria. Então, antes das 11 eu comecei a descer. Às 11h30, gente, vocês não acreditam, o pergaminho dos anões dropou, o que é ótimo. Então a gente já pode considerar que eu completei a loja do anão também, mas eu vou não considerar porque eu só vou fazer isso amanhã, né? Encontrei alguns andares de tesouro e foi incrível, gente. Foi a melhor vez que eu desci, né, no Stardew Valley sem mods. Eu nunca tinha conseguido chegar tão longe. À 00h30, eu entrei no andar 100 e encontrei o Sr. Key. Ele não gostou que eu usei escadas, mas tudo bem. Ele me deu um leite estranho que eu bebi. Eu preciso parar de beber essas coisas que essas pessoas me dão. Eu consegui ir até o nível 102, peguei todos os irídios que tinha por ali. E usei um totem de teletransporte. E fui dormir pela última vez nesse vídeo, claro. Não me deixem. Acordei só para mostrar para vocês, então, qual foi a nossa evolução até aqui, ok? No meu saldo bancário estou com 102 mil ouros. A gente pode ver aqui os animais que eu consegui comprar. Os livros de poderes, que eu já tenho ativados. A minha maestria, que quase chegou no nível 3. As habilidades no nível 10, como eu já falei várias vezes. As salas do centro comunitário, que ficou faltando uma para completar. O meu 1.000.000. E é isso. Então eu voltei para minha fazenda, a Fazenda Perfeição, que tá quase realmente perfeita, pelo menos para mim. E fiz um tour aqui para vocês verem como está ficando. Desconsiderem, né, os detritos que apareceram na mudança da estação, é porque eu não vou jogar esse dia nesse vídeo. Mas essa é a situação em que eu vou me encontrar quando eu voltar, tá? A casa com upgrade, e eu queria muito agradecer. Cara, se você assistiu até aqui é porque você gostou, e se você gostou eu tô muito feliz, porque eu adoro esse jogo e eu adoro estar aqui. E agora a gente vai ter um post-credits. Que, como sempre, eu quero falar como foi esse desafio pra mim. E eu vou deixar aí o que eu consegui. Por exemplo, terminar o centro comunitário não consegui, mas foram 5 de 6 salas. Dá pra passar de ano, vai. Namorar um NPC ficou um pouco longe. Os animais ficaram faltando, porque tem muitos ainda, né, que são lá mais pro endgame. Mas dos compráveis ficou faltando a ovelha. Os peixes lendários ficou faltando o peixe lenda, né, infelizmente. Então, se a gente considerar a loja do anão, que eu vou considerar porque o vídeo é meu, eu completei 5 dos 9 objetivos que eu tinha ao iniciar esse ano. Mas tem muita coisa para ser feita ainda e eu gostaria de fazer com vocês, me acompanhando com as dicas de vocês. Eu fiquei bastante feliz com o engajamento que a gente teve aí nos comentários. E é isso. Se você assistiu até aqui e tiver gostado, por favor, deixa o seu like ou um comentário para eu saber o que você está gostando ou o que você gostaria que eu fizesse. Se puder compartilhar com um amigo que também gosta de Stardew Valley, aquela pessoa bem viciada igual a gente, eu vou adorar receber todo mundo aqui. Obrigada quem assistiu até aqui, obrigada quem comentou. Um beijo no coração, até o segundo ano. Voltem, hein? Tchau!